porque talvez é um número menor de pessoas. Aí depois a gente posta e o pessoal consegue visualizar a nossa palestra aí. Show de bola. A galera que está chegando no Insta agora, pessoal, no meu primeiro story ali, tem um link para a reunião do Zoom. No Zoom você vai conseguir ver bem mais, vai ter a apresentação na tela e vai ser interessante. Então, pessoal, quem estiver chegando no Insta, cola com a gente no Zoom aí. Vamos que vamos. Então, o Rubens está com a gente já, o Gabriel está no Zoom com a gente ali. Vamos começar, então? Vamos embora. Vamos embora. Então, apresentar um pouquinho aí, né, do nosso trabalho. Eu, como assessor de investimento da Evoluto Investimentos, em parceria junto com o Nobre Investidor, a gente desenvolve um trabalho em parceria, né, levando essa forma de investimento que ainda no Brasil não é tão difundida, não é um trabalho ainda muito desenvolvido pelo investidor iniciante. Já em contrapartida, você vê grandes instituições, grandes fundos que operam nessa modalidade, né, Nobre? E exatamente. A gente teve o privilégio aí de receber hoje o Gabriel, que é da nossa mesa de operações. Quando o negócio aperta, né, Gabriel? O Gabriel, socorre a gente aí, socorre o cliente, a gente faz aquela conexão. Hoje mesmo foi um aperto geral, um monte de... Está se aproximando aí o vencimento. Principalmente também esses dias aí o mercado não está colaborando também, né? Não está colaborando. Tem sido dias difíceis aqui na renda variável. Aí a gente está fazendo mais esse bate-bola aí, esse bate-papo, é justamente para o nosso cliente, para o nosso parceiro, entender que a forma que a gente trabalha, né, eu como assessor, eu tenho a quem reportar, eu tenho a quem recorrer, e o cliente ele não fica totalmente vendido quando uma operação sai ali do planejado, ele sabe para quem ligar. Se ele liga direto para o banco, ele pode... talvez ele demorar um pouquinho o atendimento por conta do volume que o banco tem, nós conseguimos aí direcionando, né, esse atendimento mais específico, já com a possível solução para que o nosso operador, o Gabriel, ele já vá direto no ponto de partida ali para resolver, solucionar o problema do cliente. Então, basicamente, né, eu entro aí nessa conexão entre cliente e ponta, né, que é o Nobre, com o banco, que quem representa o banco hoje nesse universo de operações estruturadas, de opções, de call, de put, de estratégia, quem lidera aí, quem faz esse trabalho junto comigo, né, basicamente, é o Gabriel. É claro que a equipe é grande, mas quem está no bate-bola ali, no bate-pronto, é eu e o Gabriel no banco aí para suprir essa demanda do mercado de opções. Aí o Nobre também pode se apresentar e depois o Gabriel pode falar um pouquinho do trabalho e nós vamos entrar um pouquinho aí das opções que nós temos dentro do banco, abrindo assim um leque do nosso parceiro, né, onde ele pode continuar avançando no conhecimento e também nas estratégias que nós temos dentro do banco, que o investidor comum ele não consegue realizar na plataforma, no home broker. Ele vai conseguir realizar somente pela mesa de operações. Então, a gente quer abrir esse horizonte para o nosso cliente, que é onde a gente consegue fazer um diferencial na velocidade de uma recuperação de mercado, a gente colocar uma aceleradora de uma retomada de um ativo, a gente consegue potencializar algumas operações. Tá? Aí o Nobre vai falar um pouquinho aí do trabalho dele, tá, Gabriel? E como é que ele vem desenvolvendo e atraindo aí e conquistando muita gente, tá? A gente vê aí que o aluno do Nobre é um aluno muito aplicado, ele é muito inteligente, tá? Com a galera que eu converso, a gente troca uma ideia, a gente vê que o conhecimento dele é um conhecimento mais profundo do mercado de opções. Então, a palavra está com você, Nobre. Pessoal, primeiramente, uma boa noite. É um prazer estar com vocês. Um prazer estar com o Rubens, meu parceiro. Eu vivo incomodando ele o tempo todo, fico incomodando o Rubens aí. Gabriel, prazer te conhecer, meu amigo. Pô, o Rubens falou muito bem de ti, do teu trabalho e tal. E realmente o pessoal que vem, me segue, o pessoal que acompanha o nosso trabalho, é um pessoal que tem um conhecimento bem avançado, né? Então, é o pessoal que faz operações estruturadas, opções e tal. Esse negócio de conhecimento em opções acabou sendo começou como uma brincadeira,
e foi fluindo ao passar do tempo e aos pouquinhos a gente está crescendo aí e tal. Foi bem legal essa parceria que a gente fez com o Rubens aí para... O meu áudio está legal para vocês? Tá chegando legal para vocês aí? Tá Tá show. tranquilo? Tá sendo um pouquinho baixo. O Rafael, se Pouco você baixo? aqui fala um pouquinho mais perto do microfone, ajuda. Vou ver aqui. Tá melhor? Tá aqui? Tá melhor? Aí, Aqui para mim tá bem. deixa eu ver uma coisa aqui. Vou acertar aqui, peraí. Aí... É que muita ferramenta ao mesmo tempo já deixa o vivente aí na... Pessoal, então, agora está chegando melhor? Chegando melhor? Melhor. Tranquilo? Então, pessoal, faço operações estruturadas com opções. A galera que me segue é um pessoal mais avançado, que pelo menos já tem um conhecimento de mercado. E essa parceria que a gente fez com o Rubens foi muito bacana, porque ele dá umas condições muito boas para a gente operar. Pô, o Profit ele, gratuito, que é uma coisa que, para a galera, é fenomenal. As taxas ali que ele conseguiu para a gente foram muito boas também. Então, eu acho que quanto mais, aos pouquinhos a gente está crescendo, e quanto mais a gente cresce, é melhor. Porque todo mundo cresce, toda a comunidade cresce, né? E assim a gente consegue ter mais facilidade, mais diálogo, né? Então, é um prazer estar com vocês aqui. Eu estudo derivativos há muitos anos, já opero há muitos anos, e essa ideia de divulgar conhecimento foi muito recente aí. Para mim ainda é difícil ainda estar na frente de câmera e tal, isso aí para mim é bem estranho, na verdade. Ainda não tem essa vivência aí. Eu compartilho dessa vivência sua aí, o Rafael. Eu acho que é a primeira vez que eu participo assim mais aberto de uma live como essa. Geralmente é só call com os assessores, com os clientes, né, internamente aqui na corretora. Mas é sempre bom aprender, né, conhecer. É importante, né, ter uma figura pública também, poder saber falar e se apresentar. E obrigado pela oportunidade também, Rubens e Rafael, de estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do trabalho aqui na Necton. Eu estou aqui na corretora há 4 anos trabalhando com derivativos. Eu trabalho hoje aqui hoje, né, a gente faz parte do BTG. Eu comecei lá atrás quando a Necton, na verdade, nem existia ainda, era outra corretora chamada Concorde, onde eu comecei. E a Necton ela é oriunda da fusão da Concórdia com a Spinelli e daí mais outras aquisições de corretoras. Eu estava lá desde o início, acompanhei desde o começo da trajetória da marca Necton, né, do surgimento da marca e todo o processo ali de fusão com outras corretoras e aquisições. E hoje eu estou aqui responsável, né, como coordenador de derivativos para o B2B na mesa de operações da Necton e hoje, né, é vinculado ao BTG, né, após a aquisição do BTG pela Necton. E a gente vai aprofundar aí nos assuntos de derivativos, de opções, e eu quero mostrar um pouquinho do que a gente faz aqui na mesa, qual que é o trabalho diário, né, o fluxo aqui mais ou menos diário meu e da minha equipe aqui, e mostrar um pouquinho das oportunidades que a gente tem, alguns produtos que a gente pode até chamar de produtos de tesouraria, né, alguns tipos de produtos estruturados que o investidor comum não tem tanto acesso, né, na verdade, tem alguns produtos que ele nem conseguiria fazer, né, por conta própria, através de um home broker, pela especificidade ali da opção, por a gente trabalhar com opções exóticas aqui na mesa também. Então, quero poder compartilhar com vocês um pouco dos produtos aqui, do que a gente faz no dia a dia aqui. Mas passo a bola aí agora para o Rubens. Então, a gente, basicamente, falando um pouquinho da modalidade que o banco tem, né, de suas opções exóticas, algumas opções flexíveis, são algumas formas da gente operar no mercado que a gente consegue potencializar um retorno, a gente chama de aceleradora, né? Às vezes o cliente ele está na ponta ali no home broker, no profit, ele tem toda uma ferramenta que ele consegue realmente montar estruturas muito bem estruturadas, né? De pontas, borboleta, THL, relógio, data, calendário, tem estrutura para tudo, né? Só que quando a gente consegue montar algumas estruturas dentro da nossa mesa de operação, a gente pode falar hoje do exemplo de hoje, né, Gabriel? Hoje saiu um trade tático de BOVA 11. E BOVA 11, onde a gente pega, imagina pelo seguinte cenário, né? Um cliente ele tem um valor X de garantia real na conta. Ele está vendido em put. Então, ele fez um caixa dentro daquela estrutura, dentro da margem que ele tinha de garantia, e hoje a gente conseguiu lançar para o nosso cliente compra de call com um spread bastante interessante, um investimento relativamente baixo para ele poder potencializar. E se ele acredita que ele entrou naquela operação na venda de put e vai colocar o dinheiro para dentro, faz todo sentido
ele conseguir fazer ainda uma operação adicional dentro do trade ideia, que é só dentro do banco. Por quê? Não vai usar margem de garantia, ele não vai ter o trabalho de fazer o acompanhamento, porque vai fazer tudo pela mesa de operações, né? Quem vai fazer lá, no caso, o acompanhamento aí é a equipe do Gabriel. Então, realmente, essa forma da gente operar vai fazer com que o nosso cliente ele consiga potencializar ali aquelas suas operações, talvez que já são costumeiras, que ele já domina bem aquela ferramenta, porque eu acredito que o nosso público aqui não é um público leigo, tá? É um público que já entende da forma que é feita as operações, né? O aluno que vem do Nobre, o aluno que vem talvez de um outro parceiro que já está dentro desse cenário de opções, ele já está no nível avançado. Eu falo que ele já está no headcore dos investimentos. Por quê? Porque é um nível de aprofundamento de conhecimento muito superior do que 95% dos investidores que estão no mercado. Então, quando esse nosso cliente ele vem operar opções com a gente, quando ele começa a entender os benefícios das opções flexíveis, que é o que o Gabriel vai nos apresentar, ele consegue entender as estruturas que a gente montou igual hoje. Então, ele consegue alavancar ainda mais, porque a gente não usa a margem de garantia do cliente em diversas operações, tá? A gente faz, no caso, mais compra de call e deixa um spread, deixa uma margem atrativa, risco-retorno, e basicamente é isso que o Gabriel vai apresentar para nós. E, claro, né, deixar essa solidez, essa imagem para nós, parceiros, para nós clientes, de que nós evoluímos o investimento. Eu, como assessor, não é o Rubens que está operando, a gente tem toda uma estrutura, tem todo um banco, né, fazendo análise, tem a equipe de analistas que o Gabriel ele reporta. Antes da gente montar uma estratégia, tem todo um trabalho envolvido, né, Gabriel? Exato. Boa parte, a gente tem uma prateleira ampla de produtos estruturados, mas a gente acaba trabalhando também com são os calls que a gente chama de semanais, né? A gente, de acordo com o embasamento técnico e fundamentalista do research do banco, a gente monta posições, né, com derivativos direcionais em alguns ativos, né? Especificamente em alguns ativos. Então tem todo um embasamento técnico por trás e fundamentalista também, né? Dependendo do trade, se for um trade mais longo, a gente trabalha às vezes com trades de 1 ano, 2 anos, que são bem direcionais. Então a gente tem que também ter um embasamento fundamentalista, né? Boa parte das vezes na ação ou até mesmo na commodity. A gente também faz bastante trade em commodity aqui em milho, né? Em VGI. Então a gente pode entrar nesse assunto depois, mas todos os trades aqui basicamente que são disponibilizados pela corretora, eles têm um embasamento técnico prévio e fundamentalista também. Então não é qualquer qualquer pirotecnia, né? Qualquer maluquice que a gente junta ali um monte de opções e coloca num pacote e tenta vender. Então tem bastante produto. Acho que a gente pode começar abordando, né? Eu gostaria de primeiramente falar, né, um pouquinho sobre as opções flexíveis, alguns benefícios, algumas características, né, da opção em si, e como que ela se diferencia das opções listadas, que é as opções convencionais que a gente está acostumado, é aquela que a gente vai ali e coloca Petrobola 20 ali, consegue já ver o book, né, as ofertas ali de compra e de venda. Isso é o que a gente está bem acostumado. Acredito que o público também já está bem habituado com as opções listadas. E eu queria falar um pouco das flexíveis, que alguns talvez já podem ter ouvido falar antes, mas na maioria assim dos investidores comuns não é tão difundido, né? Então eu vou logo compartilhar a tela, mas eu só queria dar algumas características das opções flexíveis que são diferentes das opções listadas, tá? Então, a princípio, elas são iguais. A gente tem ali a call e a put nas opções flexíveis, da mesma maneira que a gente tem nas listadas. E elas funcionam da mesma maneira. O titular que está comprado na call, ele vai ter o direito de compra do ativo. E a pessoa lançada na call também vai ter a obrigação, né, de vender o papel. E o mesmo para put. Então, o cara que é titular da put, ele tem o direito de venda, e o cara que é lançado na put, ele tem a obrigação de compra, né? Então, funciona da mesma maneira, né? A lógica por trás das opções para as flexíveis. Algumas das características que são diferentes, por exemplo, nas opções flexíveis, é que a gente tem a possibilidade de ter um vencimento flexível, né? O que seria isso? Hoje a gente tem nas listadas um vencimento por mês, a gente já está bem acostumado com isso. Hoje em dia é na terceira sexta-feira do mês, né? De cada mês a gente tem um vencimento de opções, e ele está sempre
fixo naquele dia, né? Ele é sempre, o vencimento das opções listadas é sempre na terceira sexta-feira do mês e está sempre lá. Nas opções flexíveis, a gente consegue ter uma flexibilidade maior, né? A gente consegue, na verdade, ter a data de vencimento em qualquer dia que a gente quiser, desde que não seja um feriado em final de semana, tá? Então, eu não necessariamente preciso, por exemplo, se eu for montar uma operação, eu consigo montar uma operação de 45 dias, por exemplo, né? Eu pego um vencimento e meio, né? Que seria da listada. Então, eu tenho essa vantagem, né? De poder ter vencimentos mais que condizem mais com a realidade, às vezes, do investidor, né? Às vezes eu preciso de um prazo determinado para uma liquidação e a opção flexível, ela tem essa característica de ser mais abrangente em questão dos vencimentos. Outra característica também que eu acho muito importante, assim, quando eu comecei a estudar mais opções flexíveis e me adentrar nesse assunto, é a questão da liquidação, né? A liquidação nas opções listadas, que a gente está bem acostumado, é uma liquidação de movimento à vista das ações. Então, o que significa quando eu falo isso, né? Quando a gente está comprado naquela call e a call está dentro do dinheiro e a gente carrega até o vencimento. Quando eu vou exercer essa call nas listadas, eu exerço uma compra à vista das ações. E depois, se eu quiser carregar as ações, eu carrego, né? Eu vou ser debitado na minha conta, ou então eu zero no aftermarket vendendo as ações à vista, né? Então, essa é a maneira de liquidação das opções listadas. É sempre um movimento à vista das ações. Se eu estou comprado numa put, eu exerço a minha put, eu vendo um ativo, né? Eu vendo a ação à vista no mercado. Nas flexíveis é diferente. Quando eu compro uma opção flexível e eu carrego ela até o vencimento, a liquidação ela é sempre financeira, então eu não tenho o movimento à vista das ações. Pessoal, se não estiver fazendo sentido para vocês essa questão do movimento à vista, por favor, pode abrir o mic e pode me questionar. Mas eu vou trazer um exemplo aqui para ficar um pouco mais prático de entender. Não sei se vocês estão habituados com BMF, com o mercado futuro, que a gente tem um ajuste, por exemplo. Acho que quer falar, Rafael? Só de trabalhar um pouquinho, dá para a gente Pode falar. tentar te colocar no Insta também, porque a galera não está conseguindo entrar aqui na nossa sala do Zoom. Deixa eu ver aqui. Já tentar adicionar aqui, ou se puder pedir para adicionar, que a galera está até entrando na sala do Insta aqui, mas não está conseguindo entrar no nosso Zoom. Deixa eu pegar aqui o Insta. Nós estamos gravando a tela aqui, tá? O pessoal que está no Insta, nós estamos gravando a tela porque o Gabriel vai fazer uma apresentação do material de algumas formas da gente operar as opções flexíveis e algumas exóticas. Mas nós vamos deixar gravado e nós vamos disponibilizar como vídeo lá no Instagram. O Nobre pode disponibilizar no dele e eu disponibilizo no meu também. Se a gente consegue me solicitar a entrada do Insta aqui, porque a galera não tá... Quando o pessoal... Eu tentei botar no Story ali, mas tem gente que não está conseguindo acessar o Story porque a gente está ao vivo, né? Eu vou compartilhar o story aqui, então, com o link, peraí. Show de bola. A gente não consegue compartilhar a tela aqui, né, do Zoom no Instagram, né? Infelizmente não dá. Não, no Insta não, no Insta não. A galera está chegando no Insta, o pessoal puder me dar um retorno, se está conseguindo acessar o link para entrar no Zoom, se não, me dá um retorno aí, que a gente vai dar um jeitinho aqui de disponibilizar o link para vocês. Aqui, eu botei a mensagem fixada ali, mas acho que o pessoal não está conseguindo acessar ali. Realmente não tem como acessar o story, né, quando tá... Quando tá tendo a reunião ao vivo, não consegue acessar o story. Aí o pessoal tá falando que tá conseguindo aqui. Hein, Gabriel, deixa eu tentar te adicionar aqui no Insta também, meu amigo. Pelo menos o pessoal não vai conseguir ver a tela ali, mas a gente vai conseguir... Deixa eu fazer uma coisa, até eu vou colocar no link da bio aqui. Deixa eu fazer uma coisa, vai dar bom aqui, vamos ver. Tenta colocar na bio, né? Na bio E aqui daí, vai dar bom. se eu entro também na live, o pessoal não consegue pegar o link pelo meu story. Eu coloquei no meu story o link. Vamos acertar isso aqui, vai dar bom. Para o pessoal conseguir assistir aqui. É até bom, a gente espera o pessoal entrar aí, que daí o pessoal consegue acompanhar também. E, gente, por favor, se tiver um assunto meio mirabolante, muito técnico, por favor, pode chamar, abrir o microfone aí e pedir uma explicação mais detalhada. Gabriel, é até difícil a gente falar de opção e não ser técnico, né? A gente tem que tentar criar alguma coisa para não ser tão técnico falar de opções. Ultimamente eu tô aprendendo tentando aprender a ser mais simples nas palavras, assim, para ficar mais didático. Acho que acho que uma grande lição. Pessoal, aí é ser didático.
O pessoal que está chegando no Insta aí, acessa o meu link na bio ali, que está encaminhando direto para o Zoom. Eu botei o link da reunião do Zoom ali. Então, por favor, acompanhe nós no Zoom ali, que vai ficar mais legal. Se eu conseguir ver a tela aqui, vai ficar bacana. Deixa eu até fixar esse comentário para a gente direcionar a galera para cá para o Zoom, que vai ser bem mais legal. Aí. Aí, beleza. Agora eu vou fixar aqui, a galera vai conseguir. Aí, show de bola. Vamos tacar ficha. Tá? Agora, pessoal, quem está chegando, clica no link da minha bio, você vai entrar na reunião nossa do Zoom aí e vai dar bom, vai dar bom. Aí, show de bola. Vamos ver, o pessoal está chegando. Dá continuidade aí, Gabriel? Acho que tá ficando um jeito já, né? Vamos lá, vamos lá. Agora está chegando a galera aqui, vamos ver. Vamos dar mais uns minutinhos aí, eu recapitulo aqui o assunto. Te perguntar, Gabriel, ali, as opções que está falando, vocês são opções flexíveis, né? Elas têm exercício, muitas vezes tu consegue exercício pela diferença, né? Pela diferença de valor financeiro, né? Então, Perfeito. nesse caso, por exemplo, o payoff de uma estratégia eu consigo ter ele inteiro. Porque, por exemplo, eu sei hoje que se eu monto uma borboleta, eu vou ter que desmontar perto do vencimento e não vou conseguir ter aquele payoff bonito, né? Se eu levar uma opção flexível para o vencimento e ela tiver a meu favor, teoricamente eu consigo o payoff inteiro, né? Ou não? Sim, payoff inteiro é como se fosse, eu ia até usar o exemplo, é como se fosse, na verdade, para o pessoal que está mais habituado a BMF, né? É o ajuste, né? Por exemplo, quem já passou posicionado, né, no índice, no dólar, você sabe que tem o ajuste, né, o cálculo ali nos últimos minutos do pregão, e daí no dia seguinte, dependendo da sua posição com relação ao ajuste, você tem ali um débito ou crédito na conta, né? Então, a opção flexível é mais ou menos isso. Digamos que eu compro uma call flexível de R$10 o strike, e daí no vencimento dessa opção, a ação fecha a R$20, tá? Ela fecha ali dentro do dinheiro a R$20. Ao invés de eu exercer o meu direito de compra a 10 e depois vender o papel a 20, ele automaticamente já me dá R$10 de crédito vezes a quantidade de ações na conta, né? Então, é pelo ajuste mesmo, como se fosse um ajuste de BMF, é um crédito ou um débito na conta corrente. Então, eu não preciso, de Eu fato, acho que comprar... acho que hoje para o operador pessoa física mexer com isso, talvez nas opções sobre o índice somente, né? Sim, sim. É como se fosse uma opção sobre índice. O pessoal está entrando aí. A vantagem principal é que a pessoa não precisa ter um ativo, né? Porque às vezes, dentro do mercado, quer operar opções, se ele quer fazer uma venda de call, se ele fizer descoberta, ele vai tomar uma margem de garantia muito alta, porque ele vai ter que garantir a compra. Então, o banco ele já segura aquela garantia da compra daquele ativo, e ainda assim ele corre o risco de mercado. Quando ele faz a flexível, não. Ele vai ter só o ajuste financeiro. Se ele for compra de call, nem garantia vai tomar. E se for venda de put, ele vai ter que, no banco, ele vai chamar numa margem ali entre 35% e 40% para realmente garantir aquela operação. Então, assim, ele consegue potencializar, alavancar, potencializar, acelerar. Talvez a palavra que a pessoa quiser imaginar, ele pode dobrar ali sua capacidade de operação dentro de uma realidade, dentro do conhecimento que ele já tenha, né? Sim. Então, basicamente é isso. Acho que assim, uma da característica fundamental das opções flexíveis que acaba possibilitando novas estruturas, né, que você não conseguiria fazer com as opções listadas, é a parte do knock-in e do knockout. Eu quero entrar já, vou recapitular aqui que o pessoal está entrando, as características principais aqui de opção flexível, né? Eu estava mencionando que uma das características muito importante é a liquidação financeira, onde, como eu estava usando de exemplo ali, na listada, quando eu vou exercer a opção, eu de fato, se for uma call, eu de fato compro a ação, né? Eu estou exercendo, eu estou comprando a ação. Na flexível, você não compra a ação, você não movimenta a ação à vista, né? Digamos que eu estava comprado em uma call de R$10 o strike e a ação no vencimento ela está R$20, ao invés de eu comprar a ação, né, exercer meu direito de compra a 10 e daí vender a ação
à vista a R$20 e exercer essa diferença de R$10 de lucro, na opção flexível isso não existe, né? Automaticamente ele pega o preço de fechamento da ação no dia do vencimento, que foi R$20 no exemplo, e ele vê que eu tenho direito de compra 10, numa call strike 10, e a diferença de 10 para 20, ali eu tenho R$10 de ganho, ele me credita na conta corrente R$10, né, por opção, né? Então, eu não necessariamente preciso exercer a opção e movimentar a compra das ações à vista, né? Então, essa é uma parte muito bacana que, por exemplo, né, a gente atende muitos clientes aqui que têm patrimônio de herança, por exemplo, ou aquele cara que estava muito bem posicionado e comprou Petro a R$4 lá na crise, né, ali em 2015, 2014. Por exemplo, né, eu estou dando um exemplo assim só. Esse cara está muito bem posicionado em preço médio e não é atrativo para ele lançar uma call, por exemplo, listada e ter que ser exercido e ter que subir o preço médio dele, né, e pagar IR em cima daquele preço médio de R$4 dele, tendo que vender, por exemplo, a Petro ali a 30, né, por causa de uma call que ele vendeu. Então, na flexível, como você não negocia as ações no exercício, você não chega a pagar o IR sobre aquele ganho de capital, no caso que o seu cliente estava comprado a R$4, né, e teve que exercer, né, ser exercido, foi obrigado a vender o papel a 30, por exemplo, ele paga todo aquele ganho de R$26 sobre ganho de capital, né? Então, tem muitos clientes aqui na corretora que tem esse perfil, né, que tem ações de longo prazo e que às vezes eram heranças, e eles não têm interesse em exercer as opções e movimentar à vista e ter que pagar imposto sobre o ganho de capital, né? Então, um dos pontos positivos das opções flexíveis é a questão da liquidação financeira. Daí, o outro ponto, para quem não estava aqui antes, é o vencimento, né? Que ele tem, você tem uma liberdade para escolher a data que você quiser do vencimento. Não necessariamente você precisa ser um vencimento por mês, né? Igual hoje na listada, que é sempre na terceira sexta-feira do mês. Nas opções flexíveis você consegue escolher qualquer dia da semana para ser o vencimento das opções, né? Na verdade, você consegue ter uma abrangência maior, de um leque maior de oportunidades com o vencimento mais flexível, né? Para quando você quiser. E daí, o ponto, assim, a característica que é a mais importante das opções flexíveis, na minha opinião, é a questão do knock-in e do knockout. Esse aqui eu acho que a gente vale tocar aqui com calma o assunto para ficar bem simples para o pessoal entender. Eu gosto de usar um exemplo, né? De boxe, né? Porque o próprio nome no boxe, quando a gente usa o knockout, né? No boxe, no MMA, em qualquer tipo de luta, e quando você sofre um knockout, ou quando você sofre um knockout, você tá fora, né? Você cai na lona e você tá fora da luta ali, você não participa mais dela. Então, o exemplo, né? De knockout, ela é uma característica da opção que quando é atingido o knockout daquela opção, ela deixa de existir. Então, isso tem uma série de implicações na estrutura e o mesmo serve para o knock-in. Quando o knock-in ele é atingido, a opção passa a existir, ele é o inverso do knockout. Então, essas são as duas características mais importantes das opções flexíveis. Eu vou compartilhar a tela aqui, vou mostrar algumas das operações que a gente consegue fazer com essa dinâmica de knock-in e de knockout. Assim, é a parte fundamental aqui das opções flexíveis, a questão do knock-in e do knockout. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Como é que eu faço aqui mesmo para compartilhar a tela? Aqui, share screen. Me avisem, pessoal, se estiverem enxergando. Ainda aparecendo normal aqui, tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então, essa aqui, pessoal, é uma lâmina do trade tático que a gente disponibilizou hoje para os clientes aqui da corretora, né? E é esse que o Rubens tinha comentado mais cedo aqui na live, né? O trade de BOVA11. É um trade tático, aquilo que a gente chama de trade tático, é um trade pontual, não é um trade que vai estar todo dia disponível na prateleira, é um trade bem pontual porque a gente entende o cenário atual do Ibovespa como um cenário positivo para tentar aproveitar um repique, né? Porque o mercado vem aí de 6 semanas consecutivas de baixa, é um movimento bem forte aí na venda, e a gente tem uma série aí de indicadores técnicos que já dão a entender que o mercado está em região de sobrevenda, né? O Ibovespa está em região de sobrevenda e já está perdendo um momentum de venda, né? Então, a chance aí de você, em relação a risco-retorno, né? Você nesse nível de preço aqui próximo dos 100 mil pontos, acaba sendo tecnicamente favorável a entrar numa posição comprada em BOVA11, né? Aproveitando o repique, lógico que a gente ainda está em tendência de baixa, tá? Seria mais para aproveitar de um repique mesmo.
Então, esse trade tático a gente disponibilizou ontem, como eu disse, é um trade bem pontual, a gente tem todo um embasamento técnico e fundamentalista para disponibilizar um trade como esse, e a gente enxerga que no momento, né, atual de mercado, valeria a pena botar ali um pouquinho aquele cliente que tem um perfil, lógico, né, que tem aquele cliente que gosta, tem um apetite pelo risco e gosta de participar desses tradezinhos para conseguir realmente ganhar acima disso daí e alavancar um pouquinho mais, né, a sua carteira. Então esse aqui é um trade bem bacana que a gente está disponibilizando hoje. Eu vou entrar no detalhe de como é que funciona a questão do knock-in e do knockout. Nesse caso, esse trade, né, no caso, a call, a gente é basicamente uma compra de call seca de BOVA 11, tá? Eu vou até depois mostrar um outro detalhe aqui bem bacana para comparar a diferença, né, de você montar um trade como esse na opção flexível e um trade como esse na opção listada. Vamos lá, então, aqui só na descrição do produto, né, a estrutura, como eu disse, é bem simples, é uma compra seca de call, tá? Essas 100 quantidades aqui é um exemplo, tá? Você pode fazer mais também, o mínimo no caso é 100, mas você poderia fazer mais. Então, vamos lá, pessoal. Para explicar aqui esse quadrante, tá? Se vocês estiverem tendo alguma dúvida, por favor, peçam que eu explico com mais calma. Mas aqui, né, nesse exemplo aqui, a gente compra uma call seca de strike 100%. O que seria esse strike 100%? Vamos lá. Eu tenho o BOVA 11, eu vou pegar aqui o book de BOVA 11, só para a gente ficar com uma posição clara aqui do que eu estou falando. Só um minutinho, pessoal. Beleza. Então, eu tenho o BOVA 11 aqui, certo? É o ETF do índice Bovespa, e ele fechou a 102,04. Vamos arredondar para 102 aí para ficar mais fácil. 102 bola. Só para a gente entender, né, o que significa esse strike, porque até então a gente entende strike como o preço, né, um preço de referência para a opção, né, no exercício, né? Então, geralmente o strike ele é um número, não um percentual. Nas opções flexíveis é o contrário, a gente trabalha com percentuais, mas nada mais é do que um número também no final das contas. Então, vamos lá. Eu disse para vocês que BOVA 11 fechou a R$102. Se eu estou comprando uma call de strike 100%, significa que eu estou comprando uma call exatamente at the money. 100% significa exatamente at the money. É 100% do preço de fechamento de BOVA 11 do dia que a gente iniciou a operação. Então, eu dei de exemplo aqui 102, né, para ficar mais fácil. Então, digamos que aqui a gente estaria comprando uma call, que o strike dessa call ela é R$102, tá? Só para dar esse exemplo aqui, vocês entenderem o que significa esses percentuais, tá? Esse aqui é o principal preço de referência para a estrutura. 100% é exatamente at the money, no preço de fechamento do ativo subjacente, no caso, BOVA 11. Então, vamos lá. Eu comprei uma call de strike R$102, e essa call ela tem o dispositivo de knockout, que é justamente o que eu tinha explicado para vocês, que é um patamar onde, se ele for atingido, acontece algo com a minha opção. E como é um knockout, essa opção ela deixa de existir. É aquele exemplo que eu dei do boxe ou do MMA. Quando você sofre um knockout, você cai na lona e você está fora da partida, você está fora da luta, no caso, né? Então, o knockout ele é exatamente o dispositivo que, se ele for atingido, a opção comprada, essa minha call comprada, ela deixa de existir, tá? Então, pô, como assim? A minha call que eu paguei por ela, se ela bater certo patamar, eu vou deixar de ter ela? Sim, exatamente isso. E esse patamar aqui de preço, ele é 130%, que é basicamente 30% acima do preço de referência principal, que é os R$102 que eu dei de exemplo, né, que foi o preço de fechamento de BOVA 11 hoje. Então, eu estou falando para vocês que se BOVA 11, dentro do prazo de vencimento, subir mais 30%, ou seja, for para a máxima histórica do Ibovespa, lá para R$130, BOVA 11, que vai jogar o índice lá em 130 mil pontos, né, um pouco mais, essa opção que eu comprei e paguei por ela, ela vai deixar de existir, tá? Pô, isso não seria algo ruim? Tecnicamente é algo ruim, porque eu tô limitando, né, até onde o índice poderia subir para eu ganhar. Só que ao fazer isso, eu torno a opção muito mais barata. É muito mais barato para eu comprar uma call at the money, sendo que ela vai deixar de existir se o ativo subir 30%, tá? Então, a ideia, como é um trade de repique, assim, a gente entende que no preço atual do mercado Ibov, valeria a pena você abrir uma posição no mercado, nesses níveis de preço atual. A gente consegue, com uma call dessa, um custo mais barato para você se expor no mercado de maneira
mais eficiente. Eu vou explicar para vocês como, né? O custo dessa operação, ela é de 6%, 6,4% da exposição. O que é isso? Aqui, ó, é o risco máximo da operação, tá? Então, eu vou pegar um exemplo para vocês só para ficar legal. Por sorte, né, eu joguei aqui no Book, tá? Eu pesquisei aqui as opções de BOVA 11. Opa, peraí. Plataforma ninguém tem, né, Ló? Só o Gabriel. Oi? Essa plataforma é só o Gabriel que tem, né? Essa aqui é o operacional que a gente usa para executar a ordem. Eu ia demonstrar um exemplo aqui, mas eu acabei de perceber que essa opção que eu ia me referir, ela é do vencimento de dezembro de 23, então não vai valer o exemplo que eu ia dar, né? Eu ia dar um exemplo de quanto custaria para eu comprar, né, listada, uma opção com o mesmo vencimento que essa opção flexível que a gente está comentando aqui na estrutura, tá? Porque essa operação, ela é para o vencimento de dezembro, tá? É para o final do ano. É um trade que, se você quiser carregar por mais tempo, você pode carregar, tá? Assim, a gente enxerga que, dando um repique aí de 1 ou 2 semanas, o mercado voltando aí uns 10%, já valeria a pena cotar a saída, né? Antecipar uma saída. Mas caso você queira carregar por mais tempo, né? A ideia é que você consiga carregar até o final do ano, eventualmente aí, caso o Ibovespa venha a consolidar uma tendência nova de alta. Então, eu ia usar um exemplo, Rafael, para comparar os preços, né? Quanto que eu pagaria de prêmio para me posicionar numa call at the money para o vencimento de dezembro, né? Mas eu estava usando aqui, era um vencimento de dezembro de 23, então não vai dar para usar como exemplo. Mas muito provavelmente, né? Como a gente não tem liquidez, a opção aqui de dezembro de 22 de strike R$100, ó, que seria a BOVA Lata 92, ela não tem liquidez, né? Ela não teve um negócio hoje, então eu não consigo. Eu poderia até, enfim, Pensar no ó, último esse aqui, negócio, né? Mas não seria fidedigno, né? Mas para ter um exemplo, acho que dá, acho que funciona. porque aqui é um ano a mais, né? Mas eu tenho esse close aqui que seria 18,20, né? Como um preço próximo ali que valeria a opção, tá? Então, se eu pego aqui, por exemplo, tá? Eu estou falando que para eu comprar uma opção listada para dezembro, at the money, né? Strike 100% de BOVA 11, strike R$100 de BOVA 11, R$102 de BOVA 11. Eu vou pagar 18,20 por ela, tá? Então, se eu pegar esse 18,20 aí e dividir pelo preço da BOVA 11, eu estou gastando mais ou menos 18%, né, do preço da ação no prêmio, né, para eu poder me expor me expor em BOVA 11, tá? Eu pagaria mais ou menos 18% do preço da ação em opções para conseguir me expor em BOVA 11. Na opção flexível, o meu custo é de 6,4%, tá? Então, o que é isso na prática? Se eu quisesse comprar, vamos lá, eu quero comprar 100, eu estou com HP aqui, mas é melhor eu jogar isso aqui na tela para ficar mais fácil para vocês. Se eu quisesse comprar 100 cotas de BOVA 11, que fechou a R$102, eu teria um custo para me expor em 100 cotas de BOVA 11 de R$10.200, certo? Mas se eu quisesse comprar, né, só que nessa estrutura, eu compro exatamente isso, eu tenho exatamente essa exposição, porque eu estou comprando 100 opções, 100 calls de BOVA 11 at the money com strike de R$102, só que eu pago só 6% desse valor, tá? Então eu pago 0,4, vai. Eu pago simplesmente, eu tenho uma exposição, né? Pago R$6.500, ou, perdão, aqui até foi, eu usei o exemplo de 100. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Opa. Esse aqui seria o volume que eu gastaria para me expor, né, comprando à vista a BOVA 11. E se eu fosse usar comprar as opções para me expor dessa maneira, eu gastaria 6% do volume para me expor nessa opção. Então eu gasto muito menos, eu consigo ter a exposição que eu queria, só que gastando muito menos para ter essa exposição, tá? Então a ideia desse trade tático é justamente isso, eu conseguir me expor em BOVA 11 sem ter que gastar todo esse financeiro comprando uma call muito mais barata do que seria uma listada, tá? Então é basicamente esse o trade tático aqui que a gente soltou hoje, mas eu quero depois entrar no detalhe com outras operações.
mas esse aqui eu escolhi, né, falar desse trade tático da call knockout, porque ela é só uma perna, né, é só uma compra seca de call, e ela já utiliza a questão do knockout, tá? Porque as próximas que eu vou mostrar vai ficar um pouquinho mais complexo, porque a gente vai começar a usar 2 ou 3 pernas nas estruturas, e algumas com todas elas tendo knockout e knock-in. Daí, queria usar essa aqui primeiro, porque só para ver se o pessoal entendeu, não sei se Rafael e Rubens, vocês conseguiram entender essa Esse questão. nocaute aí, esse nocaute para a galera entender legal, ele seria parecido com o stop gain, ou não? Sim, mais ou menos, na verdade, porque se ele atinge o nocaute, é ruim para o titular da opção, certo? Porque essa opção ela Quando deixa... é que é o lucro máximo do titular nesse caso? Porque das opções convencionais, né? O titular, enquanto estiver subindo o ativo, ele está embolsando, né? Para a galera entender melhor como é que funciona. Exatamente. O ganho máximo do cliente, ele vai ser uma valorização de 29,99, tá? É o máximo que eu poderia ir sem acionar a barreira. Só que como eu tive um custo de 6,40 para entrar na opção, então meu ganho máximo mesmo, de fato, é 23,39, tá? Então se o E papel chegando subir, nesse ponto, ele pode zerar a posição ou não? ele pode liquidar antecipadamente, né? A gente aqui, né, no caso, na mesa de derivativos, a gente precisa somar um volume mínimo. Esse volume mínimo é de 100 mil reais, só que a gente não é 100 mil por cliente, é 100 mil no dia. Então, como a gente acaba trabalhando com uma base bem ampla de clientes, a gente soma ali, por exemplo, a gente atua com os assessores, né, da maneira de a gente ter uma planilha para conseguir precificar as opções e saber quanto que está dando de saída nas operações que a gente tem aberto, e a gente entra em contato com os assessores informando, olha, o seu cliente X, ele está com essa posição aqui de BOVA 11 no trade tático, está dando saída, ele está recebendo tanto, e a gente informa, né, em massa, né, essa informação para conseguir somar o pool ali de 100 mil reais mínimo e conseguir desmontar a operação antecipadamente, tá? Então a gente consegue sim liquidação antecipada, mas lógico que conforme se sobrar muito prazo para opção, né, a gente acaba perdendo o valor intrínseco ali da opção, né? Se, por exemplo, passa 2 meses e ainda faltam 4, 5 meses para chegar no vencimento, essa opção ela vai valer um pouco menos, porque o prazo até o evento, ainda existe um bom prazo até o evento, então tecnicamente essa E opção vale essas menos. flexíveis, elas sofrem dos mesmos efeitos que as opções convencionais que a gente conhece, efeito do Sim, tempo normal ali, o decaimento perfeito, do valor dela. Tá interessante, interessante. perfeito. Então, pessoal, só para ver se vocês entenderam a questão do knockout e do knock-in, tá? Ele é basicamente um dispositivo dentro da opção que vai fazer a opção deixar de existir, no caso da knockout, ou passar a existir, no caso da knock-in, tá? É, é basicamente isso, né? Esse 130%, ele é 30% acima do 100, né? Então, como eu falei para vocês que a BOVA 11 fechou a 102 reais, né? Se eu somar 30% sobre esse valor, eu estou jogando lá para 132,60, né? Onde teria que estar a BOVA 11 acima da máxima histórica. Então, assim, existe a probabilidade, mas seria um cenário totalmente novo agora para o Ibovespa até o final do ano romper máxima histórica. Então, o trade vai por aí, né? Nesse sentido aí de você conseguir se expor de uma maneira mais barata no mercado, né? Aproveitando aí, de repente, de um repique no Ibovespa. Vou prosseguir aqui, pessoal, se tiver mais alguma dúvida em relação, né? E então, a gente pode comentar também. Temos alguma dúvida? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar na caixinha de perguntas do modo aí, no Instagram, que a gente vai respondendo também. Ou no Insta, ou até no nosso chat aqui, né? Nosso chat aqui do próprio Zoom, se o pessoal quiser mandar ali também. Alguém com o microfone aberto aí? Eu acho que tem que desligar, é um iPhone ali, o pessoal puder desligar o microfone por favor, na reunião do Zoom. Vamos tacar a ficha, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos prosseguir. Então, pessoal, só comentando aqui alguns pontos, né, da operação. Essa operação, como eu sou titular de uma call, né, eu compro ela, o meu risco já é limitado logo no início, né? O meu risco é justamente o quanto que eu vou querer aportar nessa operação, e se eventualmente não der certo, o mercado continuar descendo, ou então acionar o knockout, eu perco o meu risco, é justamente o capital investido. Foi. Resolvemos? Acho que foi. Vamos lá. Então,
como eu estava dizendo, né, o risco, né, da operação é justamente o quanto eu quero aportar naquela operação, né? Então, o meu risco máximo, eu já pago logo de início a operação, então o meu risco é o quanto eu quis aportar na operação, ela não chama margem. E eu tenho também aqui tributação padrão de opções, tá? Não muda, Rafael, opção listada ou opção flexível, a gente continua tendo a tributação padrão para opções, tá? Então aqui eu tenho só um quadro, eu diria uma matriz aqui, né, de resultados, do que a gente poderia esperar, mostrando aqui, né, em relação à oscilação do ativo, quanto que eu teria de resultado caso o knockout não seja atingido, tá? Então, é sempre a partir de 6,40 de oscilação positiva do Ibovespa, eu passo a ficar net, né, eu passo a ficar zerado, porque o meu custo inicial foi de 6,40, então eu preciso que pelo menos o ativo suba 6,40 para eu começar a ficar no 0 a 0. Acima de 6,40, é uma oscilação positiva de 6,40 para cima, já é ganho líquido para o cliente, tá? Então, é basicamente isso. Eu tenho um ganho máximo caso a BOVA11 suba 29,99%, que vai me dar um líquido de 23,59, tá? E daí aqui, pessoal, eventualmente se o knockout for atingido, tá? Então, se o knockout for atingido, basicamente a operação é desfeita, né? A minha opção que eu estava comprada, ela some, ela deixa de existir, e o meu resultado é como se a minha opção tivesse virado pó, né? De fato, virado pó. Como se tivesse ido contra a direção que a gente estava apostando, né? Mas como tem esse dispositivo de deixar de existir, ela viraria pó e eu perco o capital investido, né? Que é o risco da operação. Aqui a gente tem até um gráfico, né, que consegue exemplificar o que seria o nocaute da operação, né? Então eu tenho no ponto B o meu ponto de partida e o meu ponto A é justamente o meu nocaute, e eventualmente se o ativo subir tanto até ultrapassar o meu nocaute, a minha opção, meu resultado vem aqui para baixo, né? Que seria o meu prejuízo aqui, já é o meu ponto de entrada, onde eu estou perdendo 6,40, tá? Aqui é o meu net, né? Seria o meu retorno aqui, ele começa a ficar positivo a partir dessa linha tracejada, e o meu início já é perdendo 6,40, porque foi quanto eu paguei para adquirir aquelas opções. Então, eventualmente, se o papel seguir subindo e atingir o nocaute, que seria aqui em A, eu passo a voltar para minha estaca zero, né? Que foi a minha opção deixou de existir, eu tinha pagado algo por ela, eu perdi o quanto eu paguei por ela. Então, esse é o cenário dessa operação aqui do trade tático. Agora, quero entrar num outro detalhe de uma operação que eu acho muito bacana, que é esse trade ID de Petrobras. Aqui daí é bem mais específico e também é um trade pontual. A gente está oferecendo bastante aqui para os clientes, porque é um trade muito bacana para o momento atual do ativo, tá? Então, aqui é a lâmina do produto, a gente tem toda parte fundamentalista, né, comentando o porquê da tese desse produto. Hoje o banco ele é neutro em Petrobras, por mais que a gente tenha um preço-alvo acima do que está hoje, o banco é neutro por todas as questões domésticas que a gente tem esse ano, né, um ano eleitoral, a gente também tem conflito no leste europeu, que a gente não tem muita informação, não sabe muito bem o que pode acontecer. Então, é um ano um pouco conturbado, né, para a Petro no geral, e ela já está nas máximas históricas, tá, pessoal? Então, aqui no produto a gente tem um embasamento fundamentalista e também tem uma parte técnica aqui para entender um pouco mais. É lógico que esse gráfico já está um pouquinho desatualizado, mas a gente tem aqui também um embasamento técnico para a operação, tá? E aqui eu vou entrar no detalhe desse trade. Rafael, acho que você conhece a Color, né? Um tradezinho Sim, comum, sim. né? Eu ia perguntar uma coisa. A Petrobras tem pago dividendos e tal, isso aí desconta do valor do strike das opções, né? As Também. normais do mercado. E para as opções flexíveis, acontece isso também ou não? Esse ajuste? Da mesma maneira, tem um ajuste no preço de exercício, né? Conforme o provento que a empresa vem a pagar. Então, um outro ponto que é bacana aqui para a gente mencionar desse produto é que o cliente ele está comprado, né? Nesse caso dessa operação, o cliente ele está comprado à vista no papel. É para aquele cliente que já tem as ações, né, da Petro. Então, ele consegue montar essa estrutura e continuar participando dos proventos durante um ano, tá? Pequenininho. Ele está Então, protegendo, ele está protegendo. Exato, é uma collar, né? É basicamente eu estou vendendo uma call para financiar a Comprando compra a da put. put. Perfeito. Só que essa call, ela tem knock-in, tá? Eu lembro dele vizinho, cara. E tá com o mic aberto. Pessoal, o pessoal que está no Zoom, pessoal que se puder fechar o microfone aí, pessoal. Mas se quiser Vamos também lá. fazer pergunta, pessoal, por favor, pode fazer, fiquem à vontade. Pergunta, eu pedi o pessoal botar no chat, bota no chat ali, depois a gente pode até abrir o microfone para a galera que você perguntar e tal. Então vamos lá, Rafael e Rubens. O microfone está aberto ali da Elizabeth. Elizabeth, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aí.
Aí, fechou. Show de bola. Vamos lá. Então, pessoal, acho que alguns aí já devem conhecer a operação Collar, né? Ela é comum aí no mercado de opções listadas, onde eu estou comprando uma put, né? Financiando essa put com a venda de uma call, tá? Então, basicamente, eu vendo uma call, recebo um prêmio por isso. Esse prêmio que eu receber, eu uso ele para comprar uma put e defender minha posição à vista, tá? É uma operação que chama margem, então por isso o cliente precisa ter o ativo em carteira, tá? Essa é uma operação muito boa para aquele cliente que está comprado na Petrobras e, por exemplo, já está ganhando só nesse ano de 2022 20% de valorização no papel. A Petro tem subido bem aí recentemente. E o cara, por exemplo, diante de todos esses cenários que eu comentei, né, um cenário doméstico conturbado, ano de eleição, é um estatal, tem toda essa questão da inflação e a gasolina nas máximas, então é um ativo para você ficar atento, né, aquele cliente que está posicionado no papel, está com um bom ganho, um bom resultado, né, acumulado, não tem por que ele não pensar em uma parcial, né, não tem por que ele não pensar em botar um pouco no bolso, né, ou então defender a posição dele, caso ele não queira vender. Então essa estrutura é justamente para isso. É para aquele cliente que está posicionado no papel e quer ter um hedge na posição dele. Ele não quer, eventualmente, nesses cenários adversos que eu comentei desse ano, ele não quer perder o ganho que ele tem acumulado no ativo. Então, essa aqui é uma operação bem bacana para quem está comprado no papel, está com um bom ganho e quer defender a posição. Então, vamos entrar um pouco mais no detalhe aqui da estrutura para eu explicar para vocês, tá? A estrutura ela consiste na compra de uma put strike 100%. Tá? Então, é aquela mesma dinâmica que eu comentei com vocês. O strike 100% é justamente o preço de fechamento da ação. Tá? Então, se eu vier aqui, se eu jogar a Petro 4 no book, a gente tem lá que ela fechou a 33,83, tá? Então, quando eu estou falando que eu estou comprando uma put 100%, strike 100%, quer dizer que eu estou comprando uma put exatamente at the money. Estou comprando uma put de strike 33,83. É sempre com relação ao preço de fechamento da ação no dia que a gente monta a operação, tá? Então, dito isso, né, que eu estou comprado numa put at the money, eu estou tecnicamente 100% protegido a partir do dia que a gente montou a operação, certo? Então, é um trade de vencimento para mais... Uma dúvida, ela se concretiza no final do pregão, então, não é uma coisa que eu montei agora, no valor agora, sempre vai pensando no preço de fechamento. Exato, toda a execução é feita no fechamento. Toda a execução é feita no fechamento. Então, a gente vai sempre usar como base os preços de fechamento, tanto no início da operação, quanto no vencimento da operação. Você pode notar aqui que a gente tem essa parte aqui de precificação e vencimento, e a gente tem o fixing, né? O fixing, ele é justamente o preço de fixação. É o preço que vai definir o quanto vai ser o meu crédito ou débito em relação àquela posição que eu tinha aberto. Então, digamos que eu estou comprando uma put de strike 33,80 e no vencimento a Petro fecha a R$30, né, abaixo do strike da minha put, esse 30 reais foi o preço de fixing, né, na data de fixing. É o preço de fechamento da Petro na data de fixing que vai determinar se eu vou ter um ganho ou um prejuízo naquela posição. Tá? Então, pessoal, dando continuidade, a gente compra, né, nessa estrutura uma put 100% do strike, né, 100% do preço atual at the money, então 33,80, e daí eu venho aqui para a parte da estrutura de ganho, tá? Da estrutura onde vai me possibilitar financiar toda essa operação, né? Fazer uma operação de custo zero, tá? Só para vocês notarem que é uma operação de custo zero. Aquele cliente que já tem as ações, ele consegue esse hedge, essa operação estruturada, sem pagar um centavo por isso. E é um hedge de 1 ano, tá? Então, voltando aqui ao assunto, né? Aquele cliente que está comprado no papel, que está já só nesse ano de 2022, ganhando 20% no papel. E a gente comentou já todos os cenários adversos que tem para a Petrobras, por ser um estatal, por estar ligada ali diretamente à crise no leste europeu, e ano de eleição e tudo mais, né? A gente sabe das adversidades para o ativo, a gente recomenda muito assim os clientes que pelo menos parem um pouco para entender a estrutura e ver como pode ser interessante montar um hedge sem pagar nada durante 1 ano em cima da sua posição de Petro, tá? E vamos entrar mais no detalhe aqui da estrutura. Como eu disse, é uma collar, então, para eu financiar a compra dessa put, eu preciso vender uma call, tá? E a venda dessa call, Rafael, ela é uma venda de strike 110%. O que Fora do seria dinheiro um pouquinho, levemente fora do dinheiro. levemente fora do dinheiro, perfeito. Ela, na verdade, ela está 10% acima do preço de fechamento de hoje, tá? Então, eu falei para vocês que a Petro fechou a 33,80, então, se eu somar 33,80, somar 10% sobre, eu estou jogando o meu strike para 37,18.
tá? Eu estou jogando, eu estou vendendo uma call que ela está fora do dinheiro, 10% fora do dinheiro, né? 37 e 18. Só que essa call, ela não existe ainda. Ela está na estrutura, só que ela não existe ainda. Ela só vai passar a existir caso a Petrobras suba 32%, tá? Então, como eu disse, essa estrutura, essa call mais especificamente que eu estou vendendo, ela tem o dispositivo de knock-in, tá? Que vai fazer com que essa opção só vai passar a existir se a Petro subir mais 32%. E a gente está falando que a Petro está na máxima histórica, tá? Então, é um trade que, por exemplo, a Petro 33,80, vamos jogar aqui na calculadora para vocês terem ideia de preço, né? A gente fica falando de percentual, às vezes não entra na cabeça do pessoal. Então, eu estou falando que a Petro, ela teria que, nesse ano de eleição, com todas as adversidades que a gente tem, ela teria que passar 44,50 no preço da ação para acionar o knock-in dessa call e eu passar a ficar vendido em uma call de 10% acima do preço que estava no dia do início da operação, tá? Não sei se ficou claro, talvez. Mas é uma coisa que eu tenho dúvida. Antes disso, eu tô só já existe a put comprada. Já existe a put comprada. A put comprada, ela não tem knock-in, não tem knockout. Ela está protegida durante um ano. Montei a operação, ela já existe. Ela já existe. Ambas existem, né? É que assim, é difícil eu falar que ela... porque eu não entrei na call ainda. Eu não tô tendo a obrigação de entregar o ativo enquanto o ativo não subir até tal parâmetro, né? Perfeito. Eu não tenho a obrigação de vender a minha Petro 10% acima do que eu comprei, enquanto ela não suba 32%. Seria basicamente isso. Eu estou vendido na call, só que eu só vou ter a obrigação, né, de entregar o ativo, né, de ter que vender a minha Petrobras, caso ela suba 32%, ultrapasse os 32%. Então, essa operação, para quem já conseguiu entender aqui a dinâmica do knock-in e do knockout, eu não tenho prejuízo. O que eu tenho é a possibilidade de deixar de ganhar, né? O cenário negativo dessa operação é a única possibilidade da Petro continuar subindo e rasgar, não acompanhar a alta. Não acompanhar a alta, né? Por exemplo, o papel uma dúvida aqui o Marcos mandou para a gente aqui, que o strike da put vai ser reduzido do valor dos dividendos. E em maio de 2023, qual a vantagem de ter put se o strike vai ser reduzido? Mas é que eu acho que eu posso responder essa aí, porque esse dividendo eu estou absorvendo, então tá vindo para o meu bolso, eu não estou perdendo, né? Eu acho que seria essa a explicação, né? Perfeito. E da mesma maneira que o strike da put vai descer, a ação vai descer também, né? É verdade. A própria ação vai descer também. Então, pode falar, Rubens. Talvez o maior objetivo aí dessa operação é realmente, como a Petro já está no nível histórico aí de valor, é você conseguir uma proteção, fazer um hedge da sua carteira num período muito longo, a gente pode estar falando de quase um ano sem custo. E o mais interessante é que o nosso cliente, quando ele vem fazer operações estruturadas, quando ele vem aprender sobre opções, ele vem com um monte de dúvidas e também querendo proteger a carteira. Porque os derivativos, a gente começa a entender melhor eles quando a gente consegue entender que o derivativo ele é uma forma de a gente proteger a carteira. Então, a gente pega alguns clientes que têm muito ativo e ele, às vezes, ele não quer desembolsar o dinheiro para proteger a carteira no nível que ele já está hoje, né? Então, você pega um cliente hoje aí, que ele entrou na Petrobras há um ano atrás, ele entrou a 22, ele já está tendo R$11 de lucro aí, Petrobras fechou já 33, então ele consegue hoje travar R$11 de lucro por ação, sem falar que ele vai ter os dividendos aí caindo na conta mais um ano, que vai abaixar o preço médio daquele ativo dele. Então, ele já vai ter o ganho da proteção dos dividendos que vai entrar e sem custo operacional de desembolsar o dinheiro para comprar aquela put. Então, assim, imagina o seguinte, se ele subir 32%, ele tiver que entregar o ativo, ele já teve 2 ganhos. Né? Ele não teve o ganho de montar a estrutura para proteger e ele teve o ganho adicional desse período, né? Que ele está ganhando, está construindo a ação e vai vender ela ainda mais cara se ele tiver que entregar ela lá no futuro. Então, assim, ele consegue ter uma visão de proteção e ainda assim de ganho caso ela descolhe do mercado além da expectativa. Então, basicamente, assim, da forma geral de se entender como funciona essa estrutura, seria assim, né? É isso mesmo, Gabriel? A estrutura, eu acho que até... Para a galera que está assistindo, o pessoal que já acompanha o derivativo, eu acho que o collar em si não é a dúvida da galera, assim, principal, né? É bem legal, só que
pelo que eu entendi que acontece. Está sendo vendida a call e está sendo comprada a put. Só que o meu dever de entregar o ativo é somente a partir de tal ponto, né? Porque a call já financiou a put, né? Perfeito. Exatamente. É assim, a collar já é, por definição, um trade de defesa, né? A maioria das vezes que a gente monta uma collar é para defender uma posição. E a gente está sempre acostumado, né? Por exemplo, quando eu vou pegar um seguro para o meu carro, eu tenho que pagar por isso, né? Eu tenho um custo para ter um seguro. E Se nesse eu for caso pagar aqui a uma gente put mês a consegue mês, vai ser caro pra caramba, né? perfeitamente. Se eu for comprar uma put para um ano de Petrobras hoje, eu vou pagar muito caro por isso, né? Se Sim. eu não fizer uma collar e vender uma call também, eu vou muito provavelmente pagar, né? Para ter essa proteção. Então, nesse tipo de operação, né, a gente gosta muito de oferecer para aquele cliente que já está posicionado no papel como um hedge de posição. Mas lógico que também serve para aquele cliente que ainda não está posicionado no mercado, que está com caixa livre, tá de fora do mercado, está com caixa livre, mas por algum motivo ele acha que valeria a pena comprar hoje a Petrobras, né? Ele acha que vale a pena comprar ela no topo, na máxima histórica, 33,80. Então, se ele já está querendo fazer isso, por favor, que faça com uma proteção, né? Que consiga fazer defendido. E eventualmente, se o papel continuar subindo, eu participo de uma alta integral do papel até 31,99, né? Eu participo de toda a alta integral do papel até 31,99. Se ele ultrapassar esse 31,99, né? Se ele bater 32 de alta, eu passo a ficar limitado a um ganho só de 10 no período, né? Essa operação era muito bacana alguns meses atrás, né? Ela continua sendo muito boa, mas ela era muito melhor alguns meses atrás, porque eu tinha CDI, né, próximo de 10%, né? Hoje o CDI está na casa dos 13%. Então eu falava para o cliente, pô, no pior cenário, se atingir o nocaute, você ainda recebe CDI, que é 10% no ano, né? Mas hoje em dia já está quase próximo de 13%, então esse argumento já não é tão válido. Mas mesmo assim eu ainda tenho um ganho, né? Eu consigo tirar um ganho, um proveito dessa operação, eventualmente, se atingir, né? Se a Petro continuar subindo e atingir esse patamar de noquinha aqui nos 32%, e for lá para casa de 44, quase R$ 45. Então é basicamente isso. Pegando um gancho um pouquinho aí, a gente também tem muito a questão do derivativo, né? O petróleo, ela vem aí de uma commodity, mas também a gente tem essa operação muito para a proteção do boi gordo, né? CPGI. E basicamente onde a gente consegue ter as melhores proteções, porque a gente pega aí o pecuarista, né? Fazendo ali o agronegócio, faz o pecuarista. Ele tem uma incidência hoje da China fazendo interferência no valor do preço da arroba do boi no Brasil muito forte. Então, ele consegue travar o valor de um ativo que ele tem no pasto, por assim dizer, e ele consegue proteger ele financeiramente. Né? Então, a gente consegue montar essa mesma estrutura aí dentro das flexíveis também, correto? Correto, Gabriel? Correto também. A gente consegue montar para BGI, para o boi gordo. Perfeito. E assim, só depois aqui comentando um pouco mais sobre a lâmina do produto, né? A gente tem aqui os cenários, né, para conseguir explicar de uma maneira através de um gráfico, né? O que seria esse knock-in, né? O que é na prática, né? Através de um gráfico. Então, aqui eu estou basicamente levando toda a alta, né? Eu estou participando integralmente da alta da valorização do ativo até o patamar de 32%, né? Se ele atingir esse 32%, automaticamente eu fico travado a 10%. Eu fico limitado, né? Que seria aqui mais ou menos 10% do início da operação, tá? Então, é só um gráfico para conseguir exemplificar melhor, e também essa matriz de resultados, tá? Que é bem bacana na lâmina, assim, eu sempre gosto de usar ela para explicar para alguns clientes, porque aqui eu tenho duas matrizes. Uma matriz é se o knock-in não for atingido, ou seja, a Petro não ultrapassar 32%, e aqui se ela ultrapassar 32%. Então, no primeiro, onde a Petro não atinge o knock-in, eu levo toda a alta que ela continuar subindo. Então, subiu 5, eu levo 5, subiu 10, eu levo 10, subiu 20, eu levo 20, até 31,99, tá? Que é o limite ali, 0,01 abaixo da barreira. Se ele bateu 32, a gente vem para essa barreira de knock-in, essa matriz de resultados onde o knock-in foi atingido. Então, aqui, é importante eu frisar esse ponto, Rafael vai saber bem, o pessoal também deve saber, eu estou vendido numa call, né? Essa call, se eventualmente o knock-in é atingido lá em 32% e até o vencimento o papel vem caindo e fecha abaixo de 10%, eu não estou garantindo 10%, concorda? Por exemplo, sim. se atinge o knock-in lá em 32 e até o vencimento em dezembro, em maio de 23, a Petro vem caindo e
e ela volta para baixo de 10%, eu não levo, eu não garanto 10%, né? Eu levo o que tiver de valorização. Então, nesse exemplo aqui, né, a gente tem, por exemplo, o knock-in foi atingido e mesmo assim o papel voltou toda alta e fechou, né, no vencimento, ela estava só com 2 de valorização. Eu levo só 2, né? Eu não Eu consigo fico com garantir papel, os fico com 10%. papel. É isso. Perfeito, eu fico com papel. Papel. Eu fico com papel. Perfeito. E daí aqui nesses casos, né, eu tenho o meu limite, né? Foi atingido o meu knock-in, eu estou vendido numa call de 10%. Então, basicamente, eu não consigo ter um ganho maior que 10%, né? Independente do quanto o ativo subir, eu fico com uma trava de 10. Então, essa aqui é basicamente esse trade da Collar Knock-in. É um trade que a gente ofereceu muito, né, mês passado, assim, a gente ainda está oferecendo, porque a Petro foi um dos ativos um dos únicos que não caiu nessas últimas semanas aí do Ibovespa para baixo. Então, a gente continua oferecendo esse produto, está todo dia disponível na prateleira. Quem quiser ter um hedge, né, custo zero na carteira, é só ser cliente aí do BTG, do Rubens aí, tá com a gente e você consegue esse produto aí sempre que precisar e a custo zero para você. Você acha que a gente pode passar para a próxima? O Rubens está com o microfone desligado. Está falando, ele está com o microfone desligado ali. Então, assim, é claro que tem algumas operações, né, Nobre, que você como operador de bolsa, dá o curso, sabe operar, ensina pessoas a operarem, tem algumas dessas estruturas que você vai conseguir fazer lá no seu home broker, lá no Profit Pro. Quando faz pela mesa, é realmente aquele cenário daquele cliente nosso, que ele é posicionado, ele tem muito ativo na carteira, e ele fica totalmente exposto ao mercado, esperando receber só dividendos. E às vezes o dividendo que ele recebe não compensa nem a perda estrutural do tempo dela, da desvalorização daquele ativo, né? Você pega aí clientes que estavam posicionados em Magalu a R$26. Hoje Magalu vale 4, 5, 6 reais. Então, assim, aquele cliente, né, que ele acreditava muito na história Magalu, acreditava muito no ativo, nunca deu prejuízo, nunca caiu. Quantas vezes eu escutei o cliente falar isso, né? Principalmente aquele cliente que tem muita posição sobre o ativo, tá? Porque a gente, como investidor, como assessor de investimento, eu falo por mim, tá? Talvez você já até observou, né, Nobre? Alguns clientes que conversam comigo, eu sou da proteção. Primeiro, eu olho a carteira do meu cliente e falo assim: você quer o quê? Você quer que eu te ajude a proteger sua carteira? Você quer que eu te ajude a rentabilizar ela? Qual que é o seu perfil? Você é renda variável? Então, quando a gente pega aquele ativo e mostra para o cliente, olha, a gente consegue montar uma estrutura, você não vai ter um custo tão alto para a gente proteger sua carteira, basicamente dá uma trava na cabeça do cliente, sabe? É por isso que a gente ter esse conhecimento das opções, entender como ela funciona, ter esse suporte do banco, através de mim, fazendo essa interligação, que é importante, né? A gente conhecer essas estruturas para passar para o cliente, porque às vezes o cara que sabe operar e proteger sua carteira, ótimo, bonito, ele está suave, mas e o cliente, a grande maioria, 95%, que está no mercado de ações e não tem a mínima noção de como proteger a carteira dele. Então, é esse cliente que a gente chega e ajuda a proteger a carteira. É dessa forma que Perfeito. Senão o cara acaba sentando, o cara vai sentar na ação e ficar o resto da vida, né? Tem amigo meu com preço médio de Cielo lá nos 20 e poucos reais, cara. Imagina. É complicado, né? Complicado. Para recuperar é complicado. Poxa. E assim, Rubens, a gente fala assim de defesa de carteira, né, de defesa de posição, e eu mostrei a Petro aqui, esse trade de collar aqui na Petro, tá? Mas a gente tem vários papéis aqui que a gente consegue montar esse tipo de operação, tá? Então, inclusive, como você falou também, outros tipos de mercado, como de commodities, tá? Então, eu vou só dar passar aqui um pouquinho, não quero me estender nessa planilha, mas, pessoal, Gabriel, só para uma vocês... dúvida. Claro, Uma dúvida contigo. claro. Vocês, nesse tipo de opção, a Flex, como ela já é pré-acertada, né? Tem outras regras diferentes no mercado, então tu não corre o risco da liquidez, tu já vai entrar sabendo que consegue sair, é isso? A saída, como eu disse, ela tem, por parte do banco, né, a mesa de liquidez aqui do banco, ela exige, pelo menos, né, na saída daquela opção, um volume nominal, né, não é o volume do prêmio, é o volume nominal. O que é o volume nominal, né? Vai ser a quantidade vezes o preço da ação e não vezes o preço do prêmio da opção, tá? Então já facilita um pouco, que seja R$100 mil no mínimo, tá?
E daí não é necessário 100 mil para um cliente, né? Eu acho que eu comentei mais cedo, não sei se o pessoal estava aqui, mas é 100 mil reais no dia, pelo menos. Então a gente consegue juntar um pool de clientes que fizeram a mesma operação e a gente informa, né? Eventualmente a gente tem uma base grande aqui de clientes que fizeram a operação alguns meses atrás. Se daqui a pouco, né, ficar interessante para liquidar, a gente informa o Rubens, informa o assessor, né, e fala, pô, o cliente XY, ele tem ali essa operação e está dando saída hoje, será que ele não tem interesse em sair, antecipar e botar algo no bolso já? Então, a gente tem essa parte de curadoria, né, do pós-venda, para conseguir antecipar eventualmente uma operação como essa. Basicamente E isso mesmo, tá? Hoje a gente teve um cliente que montou essa estrutura, né, da Ibova 11, da Bova 11, e sim, a pergunta dele foi justamente essa. Então, assim, quando o cliente ele vai chegando no nível de conhecimento, até a pergunta dele, do cliente, já fica mais específica para a necessidade, né? E se atingir, tem a possibilidade de a gente sair antes desse prazo? Porque pelo cenário que está acontecendo, eu acho que vai ter essa possibilidade. Eu falei, não, beleza. Se o banco entender, a mesa de operações entender, eles vão me comunicar, e vai falar assim, olha, todos os clientes que estão nesse ativo, no Bova 11, no trade lançado tal dia, quem quiser posicionar para sair, a gente está dando um sinal para sair. Quem exato, quiser, por favor, entrar com a ordem e já finalizamos ali 70% de ganho e a gente está achando vantajoso a gente sair dessa posição. Então, a posição do banco é essa. Quem quiser sair, sai. Quem quiser ir até o vencimento, aí é por conta e risco do cliente. perfeito. Bacana, bacana mesmo. Deixa eu só aproveitar, né, que a gente falou de defesa de carteira, não quero me estender aqui na planilha, mas é só para mostrar para o pessoal que assim, a gente consegue fazer muita coisa aqui com a mesa, tá? E isso aqui é basicamente todos os trades disponíveis hoje, né, que a gente montou hoje, na mesma estrutura, né? Às vezes vai mudar um pouquinho os percentuais, lógico, porque são papéis diferentes, mas esses são todos os papéis que a gente consegue montar na Color Nokin, tá? Então, lógico, a gente está oferecendo Petro, porque Petro é um ativo que está na máxima histórica e é um trade mais de defesa, é um trade mais para hedge. Então, por exemplo, eu não vou fazer um trade de Color aqui na Arezzo, por exemplo, que não está nas máximas históricas e ainda tem muito potencial para subir, né? Mas a gente tem muita coisa aqui para fazer esse Color aqui. Então, eventualmente, Petro não está na sua carteira, não é uma posição grande da sua carteira, e você tem outro ativo que é uma posição grande e, eventualmente, o Ibov está lá nas máximas e você quer ter uma defesa, a gente consegue. A gente tem muito ativo que a gente trabalha. Só para vocês terem uma ideia aqui, só no dia de hoje a gente disponibilizou. Tem bastante coisa, gente. Mas, bom, tá aqui. 371 trades de Color aqui no dia, tá? E N papéis. Poxa, Então, é bastante coisa. A gente tem JBS, por exemplo. JBS está nas máximas históricas, tá? Papel, lógico, a gente entende que tem um upside maior ainda. A empresa, por fundamentos, ainda está bem barata, mas é um papel que, por exemplo, está nas máximas históricas, então, de repente, uma Color nela não seria uma má ideia, tá? Então, só para mostrar o tamanho da prateleira que a gente tem hoje, e vocês podem ver aqui que essas abas abaixo são outras operações, né? E a gente volta a comentar. acaba sendo bem vantajoso, porque eu vi na sua lista ali que tem É, muitos ativos que eu não opero. Eu não opero porque eu não tenho liquidez. sim, Mas já para montar uma operação dessa via mesa no flexível, faz sentido, né? Faz bastante sentido. claro. Olha aqui, por exemplo, açaí, por exemplo, um ativo super novo na bolsa, né? Como é que eu vou montar uma estrutura para um ano Não tem em como, né? açaí? Não tem como, é impossível. Não vai ter liquidez, Então, não vai ter nem não, market maker, dependendo da situação. não tem robô ali no book, né, para você conseguir trabalhar com robô. Por exemplo, enjoei também, né? Papéis que são novos, aí são recentes da bolsa, então tem bastante. E às vezes, tá, assim, é o que eu sinto dos clientes, tá? Às vezes, mas a corretagem vai ser cara. Aí você entra numa operação que, vamos supor, que você vai entrar dentro de uma call, com a perspectiva de ganhar até 32%, e você vai pagar 0,5% da tabela do Bovespa da operação, e mais R$ 28 de emolumento. A gente fez uma operação para o cliente há um tempo atrás, a operação dele não foi tão pequena, mas ele pagou R$ 47 de corretagem. A gente contou até junto com o Gabriel aí. Então, Sim, assim, aí às vezes a gente não pode pensar, vou pagar R$ 40 de corretagem. Você entra dentro de um mercado, você entra dentro de opções, igual o Gabriel mostrou aí, você vai ter uma variedade de opções para entrar que você não tem tão disponível na sua plataforma, como assistência, com acompanhamento, e
por um valor, assim, às vezes 0,5%, pelo valor financeiro que você entra, não é tão grande, né? Assim, eu acho que vale a pena até pela exposição que você coloca, pela alavancagem que você coloca. Não é que eu estou defendendo a corretagem, porque eu vivo disso também, mas é porque a gente consegue abrir o horizonte do cliente com um custo pequeno. Eu não considero, pelo serviço que é feito, pela estrutura que o cliente passa a ter, 0,5% de uma operação tão grande, de 10 mil a pagar R$ 500. Então, assim, ele fica exposto a uma possibilidade de duplicar, duplicar não, de ganhar até 132% daquela operação. Então, acho que vale a pena, 32%. Isso. Deixa eu trazer aqui uma outra operação. Essa aqui é uma das operações mais comuns no mercado. Essa aqui é a dinâmica. Deixa eu trazer a simples aqui, ó, mais fácil para explicar. Essa aqui, Rafael, será que você já conhece? Em outras corretoras tem outro nome. A gente chama aqui de retorno até barreira, né? Uma operaçãozinha, é um box também de operação, onde nesse caso aqui é um trade de Usiminas, né? Peguei qualquer um aqui para mostrar para vocês. Eu conheço essa aí por box de 3 pontas. Ele, assim, basicamente, né? Esse trade é o que mais sai. Às vezes é a porta até de entrada, né, para os clientes aqui na mesa em operações estruturadas, porque é um trade que a gente até brinca aqui na mesa, a gente fala que é o trade de renda variável que mais parece com um trade de renda fixa, com uma operação de renda fixa, exato, porque eu tenho um cupom pré-fixado, né? Então, ela é uma operação binária onde eu tenho 2 cenários. Ou eu ganho, ou eu não ganho nada. Ou eu ganho, né, um cupom pré-fixado já acordado no início da operação, ou eu não levo nada e fico com as ações em custódia participando da queda, tá? Então, eu vou entrar mais um detalhe para vocês, mas é basicamente 2 cenários. Ou eu ganho o cupom pré-fixado, ou eu não ganho o cupom pré-fixado. Vamos lá. Então, basicamente, né, eu preciso ter o ativo em conta, tá? É uma operação que chama a margem, então eu preciso ter eu preciso ter esse ativo em conta, tá? Precisa estar comprado no ativo. E daí a ideia é o seguinte: a ideia é que eu tenho um cupom pré-fixado de ganho, já pré-acordado no começo da operação, se não acontecer um evento. E qual que é esse evento? É basicamente o ativo não desvalorizar até um certo patamar dentro do período, tá? Então, essa aqui é uma operação de, digamos, 45 dias aproximadamente, tá? A gente tem a data de fixing aqui para o final de junho. Então, eu estou falando, e a barreira, né, que é esse evento que não pode acontecer, cadê a barreira? Aqui não está falando a barreira, bom, aqui tá, é 12% a barreira, tá? Mas aqui eu consigo enxergar a barreira através do knockout, que é de 88%. Se eu estou falando que o meu spot, né, o meu preço à vista é 100% sempre, se é 88%, ele está 12% abaixo do início. Então, a minha barreira é de 12%, tá? Então, vamos lá, eu estou falando que eu vou comprar os Minas, vou ter um ganho pré-fixado já no início da operação de 8,31%, em 45 dias, se os Minas não cair 12% em 45 dias. É basicamente esse o cenário. É uma operação muito básica, é a porta de entrada para vários clientes, e ela é uma operação bacana, porque, assim, lógico, eu trouxe uma das operações aqui, depois eu vou mostrar a prateleira de retorno até barreira, que é o nome da operação, né? É RAB, né? RAB, retorno até barreira, que o próprio nome já diz, é intuitivo, eu tenho um resultado, no caso, um resultado até barreira, eu tenho um resultado já pré-fixado, eu sei exatamente quanto eu vou ganhar se não acontecer o evento, que é o caso nesse exemplo, a Uzi Minas cair 12% em 45 dias, tá, pessoal? Então, também é um trade de prateleira, porém, a gente gosta de trabalhar digamos, com o timing certo, não é para sair fazendo a qualquer momento. Eu não vou fazer um trade desse com o Ibovespa na máxima histórica, por exemplo. Né? Num momento como hoje, Ibovespa de 6 semanas de queda consecutiva em diversas regiões de suporte, né? Média móvel de 200 no semanal, 100 mil pontos, que acaba sendo uma barreira psicológica, IFR abaixo de 30, OBV divergente. Então, vários sinais técnicos que dão a entender que o Ibovespa já está na exaustão de venda. Uma operação como essa, onde para eu ganhar um ganho de 8,31 em 45 dias, isso aqui assim, alguns meses atrás era o CDI de um ano inteiro, tá, gente? Então, uma operação que é realmente muito acima do CDI, isso aqui, para 45 dias. E num momento como agora, que eu enxergo que o mercado já está numa exaustão de venda e a probabilidade de continuar caindo muito é baixa,
eu consigo montar um trade desse e ser assim, outperformar o mercado muito, né? Então, é um trade de prateleira, mas é um trade pontual também. A gente não recomenda fazer a qualquer momento, mas momentos como o de hoje, né, o de agora, que a gente está vivenciando, é um trade muito bacana. É também interessante para aqueles ativos que a gente enxerga que estão patinando, tem uma possibilidade de ficar patinando por algumas semanas, né? Um trade que a gente tem uma ideia ali no gráfico que o papel está numa região de suporte, ou então está numa região que ele não deve ter grandes movimentações, bandas de Bollinger se comprimiram, né? Não está mostrando tanta volatilidade, é um trade bacana para fazer, porque eu ganho a taxa pré-fixada independente do cenário, a não ser que o ativo caia até a barreira. E no caso dessa operação, é uma barreira de 12% em Uzi Minas, tá? Nesse caso aí, ele passou da barreira, eu mantenho ativo em carteira assumindo prejuízo, é isso? Perfeito. Até então, eu só tinha falado a parte do cenário 1, que é a parte do ganho. O cenário 2 é a parte onde eu estou perdendo. Tecnicamente, não é uma perda, porque eu estopo se eu quiser. Mas o que acontece se eventualmente atinge a barreira, e os Minas cai 12% e atinge a barreira? A operação ela é desmontada automaticamente e você passa a ficar com o papel em carteira, que você já tinha pago por ele, perdendo 12%. Tá? Então, você fica com um ativo desvalorizado 12%, não tem, de fato, um débito na sua conta, né? Você, não, de fato, não está estopando, você estopa se você quiser, né? Vender o papel ali com 12% de drawdown, mas fica a critério do cliente, né? Basicamente, você continua com as ações em carteira. E daí, essa operação, tanto você pode comprar os ativos para montar a operação, ou já ter os ativos em carteira, né? Então, você pode fazer das duas maneiras. Gabriel, o cliente, se ele bateu, vamos supor, não bateu a barreira, no caso da Uzi Minas aí, o carro dela, a barreira dela era 12%. Se ela bateu 10%, o cliente ainda vai ter um ganho ainda de 8,31%. Perfeito, perfeito. Se o ativo ele pode cair 5% em 45 dias, se ele não atingir 12%, eu levo 8,31. Ele pode ficar no 0 a 0, ele pode ficar 45 dias patinando, não sair do lugar, eu levo 8,31. Gabriel, e se, por exemplo, o ativo rasgar e subir 15% em 45 dias? Infelizmente, já estava pré-fixado, é 8,31 de ganho. Você não consegue ganhar mais porque o ativo subiu. Já é uma operação, por isso que a gente brinca que é uma operação mais parecida com renda fixa dentro do mercado de renda variável, porque eu já tenho um cupom pré, logo no início da operação eu sei exatamente quanto que eu posso ganhar e qual que seria o meu stop ali, né? Qual que seria minha barreira caso dê errado a operação, tá? E daí, pessoal, pode falar, Rubens. O mais difícil da gente apresentar essa estrutura para o cliente, principalmente para o cliente que não entende um pouco aí do derivativo, tá? Porque, na realidade, são poucas pessoas que entendem de derivativo. São poucas. O cliente ele não consegue acreditar que vai desvalorizar 11% e ele ainda vai ficar 8,31%. Ele fala assim, não, você está mentindo, vô. Não, é uma barreira. Nós temos mecanismos de trava, de segurança, tudo. Então, assim, realmente a gente entregar, até mesmo, parece até que é mentira, né? E o cliente que não entende do mercado, ele não consegue entender como é que o ativo vai desvalorizar quase 12%, né? Não pode bater a barreira, vai desvalorizar 10%, 11%, eu ainda assim vou ganhar 8,31%, pela estrutura que o banco te apresenta, está aqui, ó. Basta você entrar e começar para conhecer. E daí agora que eu venho com essa parte aqui, que é a prateleira da resultado da barreira, né, dessa operação. Aí eu falei que tinha 370 operações de collar knocking, aqui vocês... eu que filtrei aqui, já tirei algumas que não estão com a taxa de sucesso atualizadas, tá? Então já começa aqui do 247, mas eu tenho muito trade. Eu vou dar um Ctrl seta para baixo aqui para ir mais rápido, mas ó, em um dia, né, a gente tem a possibilidade com esse racional de 1.852 produtos, né, em um dia desse racional. Então, e daí um outro ponto que, na minha opinião, é muito, muito interessante, porque não é qualquer corretora que tem isso aqui também, né, o BTG é uma das pioneiras nisso, é a retorno até barreira de BDR, tá? Então, eu consigo, basicamente, ter um retorno garantido com um cupom, nesse caso aqui, é a Microsoft, que a gente está falando, uma das maiores empresas do mundo, eu tenho, basicamente, uma barreira de 15%, eu preciso que a Microsoft caia 15% em 2 meses, que é o vencimento. Se ela não bater,
eu ganho 4,62%, tá? Então, a gente está falando de que a gente consegue trabalhar com um dos melhores ativos do mundo, né? Lá da Bolsa Americana, e montar a mesma estratégia aqui no Brasil, tá? Então, olha essa aqui de cima, por exemplo, com a BDR do Google, tá? A gente tem aqui, por exemplo, Google, com prazo de 45 dias, menor do que a do Microsoft. Eu vou ter um cupom, aqui, ó, cupom bruto, 4,17%, se o Google não cair 15% em 45 dias, tá, pessoal? Então, assim, realmente são trades que não é qualquer investidor comum que tenha esse tipo de prateleira de produtos, tá? A gente tem Disney também, a gente tem aqui Microsoft de novo, tem basicamente quase todas as BDRs aqui que tem na B3, a gente consegue montar esse tipo de operação. E daí, pô... Assim, só cortando um pouquinho, você, Gabriel, Claro. eu, parte comercial, como assessor de investimento, eu que estou com um cliente apresentando, né, a lâmina, conversando com ele, mostrando o produto, tentando explicar para ele entender como é que funciona. A coluna que eu gosto mais de mostrar é justamente a taxa de sucesso. Perfeito. Então, a gente pega a estrutura que a gente montou pela VEG, né, pela VEG, de um aproveitamento de 96,35. Então, 96 dos 100% que o Banco BTG ele lançou essa estrutura, ele teve sucesso 96%. Então, assim, pode dar errado? Pode. Nós temos uma margem de erro aí mais ou menos de 4%. Mas aí é falta de sorte demais também, né? Mas pode acontecer? Pode. Mas o histórico que se tem, né, de transações, 2 milhões ali, 96,35% foi de sucesso. Então, assim, Exato. é como você falou, está dentro de uma estrutura do banco de investimento, é realmente a pessoa conhecer isso aí e saber utilizar isso para favorecer a sua carteira, tá? A gente, quando o cliente ele não conhece todo o potencial que ele pode usufruir dentro do banco, ele acaba que ele deixa o dinheiro na mesa, por assim dizer. Ele perde dinheiro por não saber, por não ter a informação que é essa que nós estamos mostrando aqui para vocês, apresentando, mostrando. Perfeito. É bem importante que você comentou sobre essa coluna de taxa de sucesso, porque isso aqui, né, 1.800 produtos por dia, né, só dessa operação. Não adianta nada eu chegar para o cliente, né, eu chegar para o assessor e falar, pô, toma aí e se vira, né. A gente precisa dar uma certa curadoria sobre isso, né. Não adianta nada eu disponibilizar um monte de produtos e no final das contas não saber qual é o melhor, porque afinal das contas isso aqui é a escolha de uma ação, de um ativo. É basicamente um stock picking, é você, pô, estudar para entender qual seria o melhor ativo para você se posicionar, da mesma maneira que você compra uma ação à vista, né. Então, não adianta nada eu chegar lá e falar, escolhe qualquer uma aí, o maior cupom e vai, né? Não é bem assim. A gente gosta de mostrar essa taxa de sucesso aqui porque a gente consegue dar uma curadoria melhor para o cliente. E lógico, né? Conforme a taxa de sucesso vai descendo, né? A gente tende a ter cupons muito mais agressivos, tá? Aí, se você quer, lógico, não tem dinheiro na mesa, né? Se você quer ganhar mais, você precisa tomar mais risco, tá? Olha essa aqui, por exemplo, né? Cupom de 20%, é lá, a Magalu que a gente falou. É uma vol, o papel está com uma vol muito grande, né? A probabilidade de acertar a barreira, porque a volta alta é grande. Então, eu ganho um cupom de 20% em 45 dias, se Magalu não cair 12%, tá? Assim, é um cupom extremamente atrativo, né? É quase 2 anos de CDI, a gente está falando, Tem né? uma dúvida. Mas se ela violinou, ela passou a barreira e voltou, perdeu. Já Perdeu. era. Não tem, Já era. violinou. Violinou. Se no primeiro dia der um circuit break, infelizmente, a operação é desfeita no primeiro dia. Sim, sim. O interessante é o seguinte, outras corretoras, vamos supor, tá, dentro da nossa plataforma BTG, é pelo fechamento, não é isso mesmo, Gabriel? É o fechamento. Vamos supor, às vezes a ação, ela cai 15% no dia, mas se no fechamento do dia ela voltou a 6%, a operação não é desmontada. Em algumas outras corretoras, eles desmontam no meio do pregão. Se você entrou, ela bateu ali, vamos supor, bateu 13% durante o pregão e ela voltou, tá? Ela voltou e fechou o dia ali a 8%. A operação não é desmontada, ela mantém. Não, eu acho que eu confundi, Rubens. Nesse caso, eu confundi o que você falou, desculpa, eu que falei a informação errada. Ela desmonta sim. Se bater 12% durante o pregão, ela desmonta, tá? Nesse caso, essa operação, sim, ela desmonta. Você me perguntou, eu estava pensando em outra coisa e falei que não desmontava, mas na verdade ela desmonta sim. Se bater 12% no pregão, durante o pregão ela desmonta. Infelizmente, Durante o pregão ela vai embora, faz parte. então. Vai, exato. Então, fechou. Exatamente. Então. Tem que E entrar na operação sabendo que
durante esse período, né? Cada operação, cada lâmina vem trazendo um período. Tem que ficar dentro do período, não bateu aquela mira, não bateu a barreira, ele vai garantir a taxa por assim dizer, do pré-fixado na negociação. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente poderia falar aqui, né? Ó, a Amazon, por exemplo, né? Que mais estratégias vocês montam estruturadas? Que a gente trabalha, a nossa galera aqui, principalmente o meu seguidor, é quem trabalha com bastante operação estruturada. Então, até para nós agora, o box, nos ativos normalmente não acontece isso, né? Não tem uma barreira. Então, como eu vi a estrutura a estrutura montada aí, o que o cara fez, né? Ele vendeu uma call fora do dinheiro, comprou uma put que está dentro do dinheiro, no mesmo strike da call, e ele tem um ativo. Para nós, eu conheço isso como box de 3 pontas, que daí se subir, eu entrego no valor da call, se cair, eu tenho o direito de vender o ativo naquele valor, né? Que estratégias mais vocês usam estruturadas nas opções flex aí? Como é que funciona? Que para nós, até essa daí tá tranquila, a galera tá sacando com certeza. Sim, eu quero tem depois a Rabid, né? É a mesma, só que ela é a dinâmica, que é no caso essa operação aqui. Para mim, ela é melhor que a Rabid. Ela é um pouquinho, é uma ponta a mais, né? Uma ponta a mais que eu tenho ali na operação. Para quem está habituado com a opção, não é difícil de entender, mas ela é basicamente a mesma coisa. Eu tenho uma barreira. Se essa barreira não for atingida, eu ganho meu cupom pré-fixado. Só que o final, né? A parte super relevante aqui é que eu também compro uma outra put. Eu estou comprado em 2 puts e uma put de 100%. Então, eventualmente, ó, nesse exemplo aqui, eu tenho minha barreira de 15%, tá? O meu nocaute em 85%. Tá aqui, ó, eu tenho um ganho máximo de... eu tenho meu ganho máximo caso não caia 15% no período. Né? O meu cupom aqui no caso, ele é 10,58, tá? É um cupom... Deixa eu ver se aqui tem um outro lugar que fala melhor. Aqui não tá falando. Dá pra gente entender que o cupom é esse strike, tá, pessoal? É o 10,58%. Tá? Esse cupom já é o cupom pré-fixado, só que como eu tenho mais uma put comprada 100%, se eventualmente, durante o período, a ação não atinge a barreira e ela, por exemplo, fecha 5% abaixo do preço de 100%, né, eu ainda ganho o cupom mais 5%. O cupom mais a queda, tá? Então essa é a RAB dinâmica, ela tem uma perna a mais, que é uma perna da put. Então eu ganho meu cupom, se não atingir a barreira e o papel ainda cai, eu ganho o cupom mais a queda. Bacana, Tá? bacana. Essa é uma outra, assim, é a mesma coisa basicamente, só que eu tenho uma vantagem de ganhar na queda também até o limite da barreira, né? Se atingir a barreira, desmonta tudo. Mas se não atingir a barreira e cai mesmo assim, eu ganho o cupom e a queda. Então dá para ganhar bastante coisa aqui nessa tipo de operação. Você perguntou, né, o Rafael, de outras estratégias, né? A gente tem, por exemplo, a Fence, né, que a gente trabalha também bastante. Tudo isso aqui são opções flexíveis na nossa prateleira de opções flexíveis, tá? Sim, então sim. A gente tem Fence, a gente tem a Call com Knockout, que era aquele trade de BOVA que a gente começou comentando. A gente tem esse trade aqui que é muito bacana, que é a Double Up. Eu tenho a lâmina aqui, eu vou mostrar logo. Daí a gente tem a aceleradora, que alguns no mercado conhecem como Buster, né? Basicamente booster, né? Basicamente uma trava de alta com financiamento, né? Eu tenho um papel à vista, monto uma trava de alta e naquele papel à vista eu lanço uma call, né? Para financiar a compra da trava. Então tenho também a Buster e a Buster é muito bacana. A gente gosta, Rafael e Rubens. Por exemplo, o cliente tomou nocaute na RAB, o cara ficou com papel à vista perdendo 15%. A gente faz uma dobradinha. Perfeito. Faço uma dobradinha e coloco uma Buster para ele, que, por exemplo, a barreira era de 15, ele estava perdendo, o papel está desvalorizado em 15. Eu faço uma Buster que sobe 7,5, já ganho 15, já voltei para o zero. Então eu consigo recuperar de uma maneira mais rápida, né? Pela metade da oscilação. Uma trava de alta, mais uma venda de call, né? Exato. Eu consigo, a gente gosta de fazer, eventualmente, quando o cliente atinge a barreira da RAB, e ele está perdendo tipo 15, 20% no papel, a gente gosta de montar uma Buster em cima, um acelerador em cima, para conseguir fazer com que ele ganhe de volta, né, esse percentual que ele estava perdendo de forma mais rápida, né? Uma oscilação menor, necessite menos, uma oscilação menor positiva do papel para ele ganhar de volta o que ele estava perdendo. Então a gente tem daí a aceleradora, temos também o financiamento, né? Com opção flexível, o caixa é diferente, né? Toda a dinâmica é diferente, é por percentuais, né? Geralmente o financiamento a gente vende ali o prêmio da opção, né? E recebe o prêmio como caixa, que é a mesma coisa, mas o prêmio é um percentual, né? Percentual do preço da ação. Então também a gente tem o financiamento
e daí tem a trava de alta também, né? Esse aqui é a prateleira do dia, né? Todo dia ela é atualizada, então eventualmente a gente acaba tendo novos trades, novas operações, né? Então, no dia de hoje a gente teve tudo isso aqui, que estava na prateleira, nessa planilha, no caso. Gabriel, e só para a Pode gente falar. encerrar aí, tá? Então, nós estamos indo para 1 hora e meia de live. Poxa, nem notei. Confesso Nem que percebi a também. explicação é muito interessante, porque é novidade para a galera mesmo, opções flexíveis, né? O mais perto disso, que eu até mencionei no início, é a gente operar a opção do índice, que não tem tanta liquidez, que é difícil até pelo volume ali a gente operar, né? Sim. Pode falar, Rubens. Faça só um overview aí do que a gente poderia fazer para o agronegócio. A gente fazer proteção, talvez conhece alguém que tem uma fazenda, que tem uma plantação de soja, tem um gado, tem um confinamento. Assim, só dar uma visão geral mesmo, tá? Só para a gente encerrar aí, a gente matar essa live de hoje. Porque senão depois o pessoal vai ficar assustado e não vai querer vir para as próximas. Vai vir mais. Vamos madrugar aqui, até de manhã. Amanhã tem pregão. Eu confesso que eu nem notei, cara. Se o Rubens não tivesse falado, deu 1 hora e meia, eu não ia ter notado, porque nem vi passar, confesso que eu nem vi passar. Foi muito bacana a explicação, cara. Obrigado, pessoal. Então, Rubens, assim, para defesa de commodity, a gente, assim, a Collar, na minha opinião, é uma das melhores, né, operações para defesa. Eu vou comprar o contrato futuro, vou vender uma call já um pouquinho acima, onde eu vou me garantir pelo menos um resultado, né? E com essa venda dessa call, eu pego o prêmio e compro uma put que me defende na queda. Então, basicamente, a Collar, que foi a que a gente apresentou de Petro 4, na minha opinião, é uma das melhores operações para hedge de defesa. Lógico que a gente pode montar uma trava de baixa, por exemplo, né? Mas aí a trava de baixa eu tenho que pagar para isso, né? Então já começa que é aquele seguro que eu tenho que pagar, e daí para alguns clientes já não é tão legal, né? Na minha opinião, a Collar, por ser uma operação zero cost, né? Tecnicamente ele não paga para ter estrutura, acaba sendo mais interessante, né? Na minha opinião, ela é bacana. Mas a gente também pode, por exemplo, eu vendo uma trava de alta, pego com calls, né? Vendo uma trava de alta com calls, pego o prêmio e compro uma put também, né? Que é a tal da Seagull. A gente chama aqui de Seagull, né? Deixa eu ver se hoje não teve na prateleira, mas a gente chama de Seagull aqui, né? Basicamente é uma operação onde eu vendo uma trava, né? Pego o prêmio dessa trava e compro para a direção ao contrário, né? E me posiciono para a direção contrária. A gente conhece, nas estruturas que a gente faz, a gente conhece a Seagull o contrário. A gente vende uma put e monta uma trava de alta, no caso. Perdão, né? eu confundi. A Seagull é isso. A Seagull eu fico... Essa é a face. Não, essa a gente chama de risk reversal. A gente chama de risk reversal. Bacana. Mas a Seagull, né? Eu que me confundi, na verdade. A Seagull eu vendo uma perna descasada, descoberta, e daí eu pego o prêmio dessa perna vendida e compro uma trava de alta, né? Eu vendo uma put, mas aí o risco é maior, né? Eu fico vendido numa put, descoberta. Na put, tô exposto todo notion da put. Exposto, né? Exato, não tenho trava para baixo. Eu tô travado para cima e aberto para baixo. Né? Não é muito bacana. A gente gosta de fazer a risk reversal, que é justamente essa. A gente trava para baixo, lógico que daí meu prêmio é menor, porque eu tô travado, né? Mas daí eu compro uma cola para cima e ganho na alta. Bacana, tem muita coisa, pessoal. Assim, o mundo de opções derivativos é muito grande e tem muita coisa para fazer. Então, basicamente, é o boi, o milho, a soja. A gente tem essas opções para o café também? Para café é mais difícil. Tem café e etanol também, né? Hoje, a gente, inclusive, fez um trade aqui para etanol para um cliente bem específico. O cara mexe da área, mas é muito, muito, muito difícil a liquidez, é bem mais complicado. O café até tem um pouco mais que o etanol, mas basicamente, assim, de commodities no Brasil, a gente fala de soja, milho e boi, né? Soja, milho e boi. E ainda assim, alguns vencimentos, né? É bem difícil a liquidez, né? Mas basicamente, soja, boi e milho para commodities, né? E também a gente faz swap por exemplo, também entra aqui na nossa alçada, né? Ainda não está disponível, mas a gente faz swap de juros. Como que é isso? Por exemplo, eu tenho um cliente que ele está num título pós-fixado para 2025, tá? Ele está pós-fixado no CDI, 110% CDI, tá? O que eu posso fazer com esse cliente? Eu tenho lá o DI 25 a 12,52, eu vou pegar e pré-fixar esse cliente e trocar do pós para pré, travando em 12,52 mais 10%, tá? Então eu faria 110%, eu conseguiria travar o meu cliente, tirar ele do pós-fixado e jogar ele para o pré, recebendo 13,77, tá? Recebendo mais aí do que pagaria o DI hoje,
Só que daí, qual que é a ideia? É meio nichado esse trade, porque é difícil, né? A gente teria que acertar a inversão, né? A começar o fechamento da curva de juros, né? E daí é difícil, a gente tem todo um cenário macro, tem o Fed apertando juros lá, consequentemente faz todos os bancos centrais também terem que apertar juros, serem mais contracionistas, né? E elevar juros. Então, é um trade mais nichado, mas a gente consegue também, né? Swap de indexador para renda fixa também. E também em câmbio também, né? A gente faz derivativos em câmbio também. Então, o cliente quer montar uma trava de alta em dólar, o cara quer especular na alta de dólar. A gente consegue fazer também. Basicamente, a gente trabalha com equities, que são ações, equities, commodity, câmbio e juros. São os 4 mercados que a gente trabalha aqui na mesa. Oi, gente. Muito bacana. Por isso que vocês sabem que eu sou apaixonado por BTG. A estrutura é grande demais, é muita coisa. É muito bom trabalhar no BTG, com uma estrutura dessa, né? A gente conhecer um pouco mais do que a gente pode ter de opções na nossa forma de operar, na nossa visão de negócio. A gente pode proteger o dólar, pode, né, através do câmbio, proteger a nossa taxa de pré-fixado, pós-fixado, a gente consegue inverter para as duas pontas, né? Tanto para o pré quanto para o pós. Exato. Queria agradecer muito, tá, Gabriel? Né, Nobre? Pô, o cara deu uma aula. Nossa, Deus do céu. Obrigado, pessoal. Agradecer mesmo. Acho que todo mundo que passou aqui, pegou, talvez o pessoal não ficou. É um tema mais técnico, mas vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar. E, com certeza, estou muito feliz aí pela sua disponibilidade, tá, Gabriel? Com certeza, a gente conseguiu entregar para o nosso cliente a seriedade, a disponibilidade que nós temos para atender o cliente, a boa vontade de entregar um bom produto dentro do perfil do cliente, né? E quero agradecer mesmo e também ao Nobre, agradecer muito pela nossa parceria, a confiança que o Nobre vem depositando no meu trabalho, passando os alunos dele para a gente continuar dando atendimento. A gente é a ponta que detém, né, a consultoria do cliente, e é bom o cliente saber com quem está conversando, o cliente entender da estrutura que a gente tem por trás para atender ele, né? Quero agradecer também muito aí, Nobre, pela confiança que está depositando no nosso trabalho, no meu trabalho, e também da minha empresa, né, pelo nome do escritório, Evoluo do Investimento. Obrigado mesmo, cara. Assim, ó, eu só tenho que... Cada um dar as últimas palavras aí para encerrar. Eu só tenho que agradecer também, Rubens, porque, poxa, tu tem sido um cara totalmente prestativo e eu te incomodo, eu sei que eu te incomodo, cara. Eu fico toda hora pentelhando, mas é um cara totalmente prestativo, resolve tudo. Eu sei que até essa transição foi meio difícil agora da Necton BTG, muito trabalho, né? Mas em momento algum o Rubens deixou de nos atender. Eu, agradeço muito pela prestatividade, pelo trabalho excelente que tem desenvolvido com a gente e com certeza a nossa comunidade vai estar sempre chegando mais junto com vocês. A Evolux é um nome que só cresce cada vez mais, né? Eu queria agradecer o Gabriel também pela aula que ele passou para a gente. Poxa, cara, hoje esse vídeo aqui tem que ficar gravado porque foi muito top. É um mercado que a gente não tem tanta visão, porque ele não é comum para nós, né, pessoal? Então, só tenho que agradecer. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rubens aí, a Evolux. Tamo junto, pessoal. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar aí, Rubens, Rafael. Foi um prazer estar com vocês e estou à disposição, e sigo à disposição para atender vocês. Acho que o lema aqui da Necton é esse atendimento pessoal, né? Muitas corretoras hoje atendem por robô, né? Você fica ali na linha, às vezes, com o robô por várias horas para tentar resolver algo. A Necton, o nosso lema aqui é um atendimento bem pessoal, bem cara a cara, né? Então, a gente está à disposição sempre para prestar um bom serviço aí para vocês, pessoal. Show de bola. Obrigado pela oportunidade. Encerramos aí, mais uma vez, agradecer ao Gabriel, agradecer ao Rafael Nobre, agradecer a todos que passaram aqui, né? Não gastaram, mas investiram um pouco do seu tempo e conhecimento, em saber toda a nossa estrutura e a nossa boa vontade de atender bem vocês. Agradecer aí pelos elogios que já teve no chat, pelo atendimento que a gente vem prestando, e fico à disposição para tirar alguma dúvida, a gente aprofundar de mais algum outro assunto. No mais, obrigado aí, gente, pessoal do Instagram, pessoal do Zoom, muito bom. Valeu, um abraço. Valeu, gente. Pessoal, um abraço para todos aí. Um abraço, tchau, tchau.